Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do TerraVis Talks, o nosso podcast aqui da TerraVis, um lugar onde a gente conversa sobre gestão, marketing, vendas, tudo aquilo que pode ajudar você a impulsionar o seu negócio. Então, às vezes a gente utiliza livros para então discutir esses assuntos, às vezes a gente traz convidados, que são pessoas que estão no campo de batalha, para compartilhar aprendizados com a gente. E, mais recentemente, a gente começou esse quadro novo aqui, em que a gente pega um tópico. Então, no caso, já existe um episódio anterior dessa série, que você pode procurar aí, é um sobre página de vendas, ou páginas, na verdade, né? Porque a gente falou de vários tipos. E a gente pega esse tópico, como foi página de vendas, e como hoje será de anúncio, e a gente põe tudo, ou quase tudo, pelo menos tudo que cabe aqui no espaço do podcast, que a gente sabe sobre o assunto para te ajudar a converter ainda mais utilizando aquela ferramenta em questão. Então, primeiro de tudo, eu sou o Caio Rodrigues, estou mais uma vez com meu amigo e sócio Thiago Miller, é um prazer estar aqui. De novo a gente vai falar sobre um assunto que eu acho super relevante e que eu espero que possa ajudar muito vocês, na verdade, aí, a venderem mais digital. Exatamente. E aí, vamos começar mais esse episódio, como eu falei, focando totalmente em anúncios. Então, o segredo, aliás, não é segredo, que se você vende pela internet, anúncios provavelmente faz parte da sua vida e tem um papel muito importante na sua vida e na saúde da sua empresa. E aí o que acontece? Na verdade, mais do que nunca, isso é uma realidade, porque como a gente fala já há algum tempo, o criativo, o anúncio, né? Então aí já vou deixar esses dois termos que são totalmente interchangeable, como é que se diz? São sinônimos. Vamos pôr como sinônimos aqui, que é criativo e anúncio. Sempre que a gente falar de criativo, a gente não está falando do Jorge Benjor ou da Rita Lee, uma pessoa assim cheia de criatividade. A gente está falando do vídeo, imagem ou conjunto de texto que é usado como o que a pessoa vai ver no seu anúncio. Então você basicamente escolhe uma plataforma de tráfego e anuncia para a pessoa. Aquilo que ela recebe, o seu anúncio em si, é o que a gente chama de criativo. Dependendo da plataforma, isso pode ser imagem, dependendo da plataforma pode ser vídeo, ou mais de um, e dependendo da plataforma é só texto. Por exemplo, o anúncio no Google muitas vezes é só texto, não tem nenhuma imagem, nenhum vídeo. Então, essas são as opções que a gente tem. Mas qual que é o segredo aqui? Esses caras, os criativos, os anúncios que rodam, são o 80-20 da sua performance na mídia paga. Então, uma pesquisa já antiga da Meta colocava 56% da responsabilidade da sua conversão no criativo. Mais recentemente, uma coisa aconteceu, que é o Andrômeda. Então, talvez, se você está mais ou menos aí sabendo do mundo de tráfego, o Andrômeda já apareceu na sua vida. Foi uma atualização da Meta, acho que já faz um tempo que ele começou, mas nesse último ano a gente tem falado muito dele, né? Esse último ano, na verdade, todo mundo começou a perceber na prática, né? Que ele está mudando a forma como as pessoas reagem, assim, como na verdade os criativos reagem dentro da campanha, né? Como a performance deles muda, como eles são entregues, o que você tem que fazer para criar, e é tudo isso que a gente vai falar. Exatamente. E eu acho muito interessante, porque, por exemplo, o Thiago é um copywriter focado na redação. Esse tipo de atualização da máquina muitas vezes demora para chegar no redator, porque quem tem que lidar com isso é o gestor de tráfego. Mas a Andrômeda é tão game changer assim, né? Ele muda tanto a parada que rapidamente chegou em copyright, chegou em designer, todo mundo teve que entender o que estava acontecendo ali rápido para se adaptar. Exatamente, não é mais uma mudança técnica do tipo, um botão foi para cá, um botão foi para lá, ou agora você tem uma funcionalidade a mais, você tem uma métrica diferente que você consegue ver, ou você consegue fazer a campanha segmentando de uma forma diferente. Não é algo que só interessa, vamos dizer assim, num nível técnico que é para quem está lá no gerenciador, mas é realmente uma forma nova de trabalhar os seus criativos e as suas campanhas em decorrência dessa mudança, né? Que em resumo, né? Na verdade, Andrômeda é a IA da Meta, né? Então, eles trouxeram toda uma inteligência diferenciada que basicamente mudou o algoritmo da parada, né? Vamos dizer assim. Então, uma vez que mudou o algoritmo, a gente também tem que se adaptar a isso. Perfeito. Perfeito. E aí, já entregando aqui para você, caso você estava aí embaixo de uma pedra nos últimos meses,
O segredo do Andrômeda é que cada vez menos o Meta quer te dar muitos controles ali no gerenciador. Ele quer cada vez mais enxugar isso e fazer com que a inteligência dele, do próprio Meta, entregue o anúncio certo para a pessoa certa na hora certa. Então, ao invés de você ter que configurar o público, que é só da idade, do gênero, de tal lugar, com tal interesse, a gente punha 10 interesses diferentes e tal para achar a pessoa certa. Ou então, só quero para quem interagiu com o perfil nos últimos 7 dias. Ele quer diminuir isso. Essa é a realidade. Ele quer falar assim, deixa comigo que eu entrego para a pessoa que tem que ver o seu anúncio agora. Então, onde que fica ali, mais do que nunca, o 80-20 das nossas campanhas de tráfego? No criativo. Cada vez mais a inteligência da Meta lê o criativo. É como se ela ouvisse o que está sendo dito no vídeo e ela entende do que se trata e ela entende quem tem que ouvir aquela mensagem no momento certo. Ou seja, onde que a gente segmenta mais do que nunca para quem é o nosso anúncio? No próprio criativo, no próprio roteiro, na própria edição e tudo mais. Então, com o Andrômeda, uma coisa que aconteceu foi a gente precisou começar a variar mais o próprio ângulo do... Não é o termo ângulo aqui, né? Conceito, perfeito. O conceito do criativo, mais do que nunca. E isso fez com que os redatores se tornassem muito importantes, sempre foram importantes, mas acho que mais do que nunca, eles começaram a ter que trazer esse tipo de conceito, às vezes mais fora da caixa, explorar formatos muito novos e tudo mais, né? Exatamente. Mas eu também quero deixar um pingo de esperança aí pra galera. Pô, então eu preciso virar um redator e eu ainda preciso virar um redator bom. Né? Eu acho que mais do que nunca, a gente, para criar esses conceitos, né, para se adaptar a essa realidade, a gente começa a se utilizar de ferramentas para olhar para o mercado. O que está funcionando, o que não está funcionando, o que eu posso fazer, como eu posso me reinventar baseado no que a galera está fazendo. Então, hoje, eu espero que a gente possa mostrar também um pouquinho para vocês aí, né? Mas, enfim, eu espero que a gente possa mostrar um pouquinho como você que tem o seu negócio, entende do seu negócio, pode usar as próprias ferramentas que você tem aí disponíveis para você, ou seja, o Instagram, o Google, o TikTok, né? E as bibliotecas de anúncios de cada um. E dentro dos sisteminhas que a gente já vem usando aqui, e a gente vai compartilhar com vocês, fazer criativos aí que se adaptem a essa realidade e realmente encontrem o público, segmentando através do anúncio, né? Que nem você disse. Então, você não precisa ser um redator, né, um copywriter, um redator, ou que seja um criador experiente, mas você precisa estar atento a certas coisas. Perfeito. Exatamente. Então, basicamente, a mesma situação que configura para o Andrômeda, você não precisa ir atrás de entender a fundo. Basicamente, entenda isso. Cada vez mais o criativo, o anúncio que está sendo colocado é o mais importante e cada vez mais a gente precisa variar conceito do criativo e não apenas uma variação ali por exemplo, uma coisa que se fazia muito antigamente é fazer a variação, só troca, sei lá, profissão. Você segmentava a profissão e falava, você que é advogado, um anúncio. Você que é contador, aí o mesmo anúncio. E aí você só fazia essa variação. Esse tipo de coisa muitas vezes continua acontecendo quando você tem um criativo campeão, mas a gente precisa cada vez mais dar volume de criativo e buscar conceitos diferentes. Porque, basicamente, se ele segmenta pelo criativo, se você dá conceitos diferentes, ele entrega para grupos diferentes também, em momentos diferentes da jornada de compra. Isso é interessante. É como se fosse uma nova era mesmo, que está se adaptando à forma que a internet funciona, né? Que eu acho que isso é muito louco, assim. Eu tava vendo, inclusive, um podcast com o Biff, né? Uhum. Que é um desses caras grandes aí do marketing resposta direta. Ele tava falando uma coisa assim, curiosa. Tipo, cara, às vezes eu e você não tem nada a ver na vida real. Só que na internet, nós dois gostamos de ver vídeo de gatinho. Uhum. Pra galera, tipo, pra o algoritmo, a gente tá no mesmo grupo, tá ligado? Perfeito. Tipo, a gente é o mesmo avatar. Porque nós dois temos o mesmo interesse. Então, isso é muito legal. A internet, ela vai funcionando em termos de grupos. Né? Ela tem aqueles grupos com aqueles interesses ou com aqueles comportamentos, né? Então, de certa forma, ela está abrindo mão de um controle manual e restrito, vamos dizer assim, porque, porra, você segmentar lá, você tem uma limitação do seu conhecimento em relação ao seu público. Enquanto que o algoritmo está sendo constantemente limitado por isso, né? Então, eu entendo que ele está dando rédeas ali para que a mensagem fique à frente.
né? Que é justamente a sacada do criativo, para ela poder encontrar esses grupos e você poder aproveitar também a força desses vários grupos. Isso é uma coisa muito legal, né? É como se antes a gente tivesse assim, a gente fica ali batendo até na tecla e tal, até achar um criativo que vale bastante a pena. A gente acha esse criativo que vale bastante a pena, a gente gasta tudo nele. Porque a gente fala, os outros não valem a pena. Mas não, agora a gente tá meio que virando essa era pra... Não, todos os criativos podem valer a pena, desde que eles estejam indo pro público correto. Então, às vezes é um criativo que ele gera um retorno legal, só que para um público que é menor, beleza? Então, ele vai gastar a verba certa para aquele público para gerar esse retorno. Se eu gastar mais verba nesse anúncio, ele vai gerar mais retorno? Não, porque não tem público suficiente. Né? Então, tentar aproveitar essa característica mais horizontal da internet, né? Então é mais ou menos por aí. Não, acho que é bem isso. Às vezes a própria coisa do remarketing, assim. Ter um criativo que funciona muito bem quando o cara já viu outros anúncios seus. E aí a Meta faz isso, coloca tal anúncio primeiro e aí esse só depois. Aí você vê lá, nossa, tá um puta ROAS bom, só que ela não gasta quase nada, como o exemplo que você deu. Aí você separa ele e força a gastar, estraga, não performa. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, na proporção certa. Ou seja, feito esse preâmbulo, o resumo é que isso é muito positivo para você, dono de negócio, você que é um profissional liberal, um empreendedor, que precisa de alguma forma estar envolvido no tráfego. Por quê? Porque esse trabalhinho, assim, de ficar aí separa, aí não precisa mais ser feito. A máquina vai fazer. Agora é sua responsabilidade. Pelo menos, ainda que gerenciar, ainda que você tenha uma equipe, gerenciar que a mensagem que está sendo passada faz sentido com a sua marca, que os conceitos criativos estão recebendo aí várias variações, vários ângulos diferentes e que o volume de criativos também seja alto na sua produção. Mas você tocou num ponto fundamental, volume de criativo, cara, volume de criativo. Ontem eu comprei um curso, aquele curso de finanças da Varus lá. O low ticket, né? Que ele pega lá a finança para empresário, que foi, um monte de conceito legal. Mas mais do que isso, eu vi muito criativo desse cara antes de comprar, mano. Muito, muito. E eu fui criando uma confiança nele e falando, mano, eu até fui quase que por reciprocidade, sabe? Aquela coisa de falar, cara, esse cara já me ensinou tanto nesses vídeos curtos. Falei, pô, deve ser bom o negócio dele. Não é possível. E realmente. Mas assim, cara, volume de criativo, ou seja, até eu me convencer. Aí eu me convenci na minha cabeça primeiro. Eu falei, puta, eu vou comprar, mano. Mas aí não foi nesse criativo que eu comprei. Aí tipo, foi mais uns 2 criativos na frente pra eu falar, mano, é isso. Vou comprar, eu decidi. Entendeu? Só que, porra, se o cara tivesse parado no segundo, terceiro criativo, eu não tinha comprado. Né? Exato. Então, realmente, volume de criativo, só pra dar um exemplo pessoal, né, aqui, mas volume de criativo é sensacional, assim, é fundamental se a gente for pensar em estratégia de criativo hoje em dia. Perfeito. Perfeito. E aí, só pra pôr a galera num contexto também, quem vai pensar em criativo, é importante entender um pouco, rapidamente aqui, o panorama do anúncio, né? Como que ele surge, aparece e tudo mais. Vamos. Pra não ficar chato aqui, a gente não ficar também dando uma aula de história, né? É muito longa, mas eu acho que isso é legal, tá? Porque a gente trabalha com anúncio e a gente vai ficando mais situado com a parada. E quanto mais você que é dono de negócio e tal, né, vai trabalhando com isso, talvez mais você se interesse. Mas você tá passando daquela fase de eu sou só um consumidor passivo para eu sou um produtor ativo da parada. E aí você começa, às vezes, a fazer de uma forma meio caricata anúncio, né? É muito comum a gente ver isso, né? O cara vai lá e ele faz uma coisa, às vezes, meio propaganda de TV aberta, assim, sabe? Aquela coisa bem escrachada que a gente tá acostumado. Por quê? É o lugar. Quando a gente fala anúncio, meio que triga esse lugar na nossa cabeça, né? Tipo, aquela coisa vendedora. Tal. E por que isso, né? Aí vem a questão do histórico, né? Só pra gente não se estender tanto nisso, porque não é o ponto, mas no século XVII, XVIII, o pessoal começou a imprimir isso, falando assim, porque a referência que eu peguei foi história americana, né? Então, ali nas colônias, né, e tal, o pessoal começou a imprimir bastante jornal e tal, e isso começou a ser uma possibilidade, né, com a popularização das prensas e tudo mais. Só que era naquela época que tinha ainda o rei e tal e tudo mais, e eles faziam por assinante, né, o modelo. Então, assim, você tinha que assinar para receber o jornal. Esse era o modelo de negócio deles.
Tá? Você tinha dois tipos de donos de jornal. O cara que fazia uma sátira do rei e depois era cancelado. Então, né? E você tinha o cara que era mais comportado. Mesmo o cara comportado, ele sofria. Por quê? Pouca gente tinha capacidade financeira para ficar assinando o jornal. Então, não era um negócio muito fácil. Aí alguém teve uma ideia alguma hora de fazer anúncio. E aí eles começaram a colocar na última página do jornal. E aí foi um fôlego pros caras, porque eles conseguiam distribuir gratuitamente, né? Assim, o jornal, porque eles estavam recebendo o valor dos anúncios ali, então eles começaram a ter essa fonte de renda. Ou talvez, não sei se eles foram migrando aí. Acho mais barato. Né? Foram migrando a assinatura, provavelmente foi isso, né? Mas, enfim, eles foram migrando para esse modelo de anúncio, certo? Beleza. E aí, isso funcionou por algum tempo, mas aí alguém começou a sacar, uma vez que as marcas começaram a fazer, as marcas, os empreendedores, enfim, os negociantes, começaram a fazer testes nesses jornais, começaram a sacar que o anúncio que gerava mais retorno era o que interrompia o leitor. Então, você estava no meio de um artigo, você estava no meio de um... né? Aí, você botava um anúncio no meio. Porque a pessoa estava naquele meio de um fluxo, engajada naquela história, interrompia. Então, aí começou o mal do anúncio, né? O mal da interrupção, que é o que a gente está acostumado. Então, um anúncio que interrompe o seu dia, né? E aí as pessoas foram se acostumando com isso, né? A serem interrompidas constantemente. Isso depois foi passando pro rádio, foi passando pra TV, né? Então, as pessoas foram se acostumando a serem interrompidas pelo anúncio, certo? E aí, durante esse tempo, a própria narrativa do anúncio ela também foi evoluindo, né? Então, a gente tem primeiro, pensando já na época da TV, ali em 1940 e tal, anúncios que focam no racional. Então, eles vão tentar convencer você por atributos racionais, assim, tipo, essa caneca é boa porque ela tem uma embocadura aqui grande e tal, ela é ergométrica, né? Ela tem uma cor aqui que não se desfaz, etc, né? Então, ela vai tentar te convencer pelo racional. E aí, eles perceberam que isso era uma falácia, né? Assim, a decisão não é tomada 100% no racional, né? O consumidor não é racional, assim, dessa forma. E aí, foi para outro extremo, né? Não, vamos falar do emocional, vamos apelar para as questões emocionais e tudo mais. Mas isso também foi saturando com a galera, né? Grosso modo, assim, a gente tá fazendo uma... né? Mas isso fez com que os anunciantes saíssem dos recursos do produto e começassem a falar dos benefícios. Então, começaram a falar dos benefícios, começaram a incluir histórias dentro das propagandas, né? Aí foi passando tempo, 70, 80 e tudo mais. Aí você começa a ver aqueles grandes movimentos de marca, branding, então, identidade, né? Então, as marcas que passaram a nem falar do produto, falar assim, ó, eu sou isso, né? Então, tem um dos comerciais mais famosos da história, aquele de 1983, da Apple, né? É um que ele chega e fala assim, 1984 não será igual a 1984, né? Uma referência ao George Orwell, então essas coisas também, super inteligentes, né? Tudo bem. Mas a brincadeira é ela, se você compra a Apple, você é inovador, então não é sobre o produto, é sobre ser inovador, né? Então, beleza. O anúncio ele foi se transformando ao longo do tempo, né? Mas chegou um certo momento, né, em que as pessoas começaram a ficar, como acho que tudo no marketing, né, a gente fala disso também, elas começaram a ficar saturadas daquilo, né, dos anúncios, elas começaram a já ficar vacinadas, como se fosse, né? E a gente disse que houve uma crise desse marketing de interrupção, porque ali para 90, 2000, enfim, o preço de anunciar começou a ficar muito caro e os retornos começaram a ficar menores, né? Pô, então o que a gente vai fazer, né? E aí começou a surgir também a internet e tudo mais. E mesmo na internet eles começaram a fazer aquelas análises, né? Tipo de calor, né? Dentro de páginas e tudo mais. E perceber que as pessoas tinham um fenômeno que foi denominado de ad blindness, que seria a cegueira aos anúncios. Então a pessoa... Pô, você sabe disso, né? Você entra num site, aquele site tipo, pô, vai vagalume pra ver uma letra, né? Aí, tu vê, tem anúncio aqui, anúncio aqui, anúncio aqui. Você é treinado pra ignorar o anúncio e só ver o conteúdo. Né? Então isso as pessoas foram realmente se vacinando. Então, pô, como que a gente vai fazer? Se a gente anuncia, as pessoas ignoram, né? E começaram a ter os streamings também, então plataformas que você paga pra não ter anúncio. Né? Os ad blockers também, né? Então as pessoas cada vez mais usando. Então isso foi se tornando uma questão. E aí que entra mais ou menos, né? Isso também já é uma questão ali de 20, 30 anos, mas vai caminhando para onde a gente está hoje. A gente começa também a ter a democratização da produção, né? Então a gente começa a ter mais pessoas dentro das redes sociais, né? Trabalhando ali. E aí cada vez mais a gente vê o anúncio
e o conteúdo se mesclando, né? A gente vê o anúncio procurando interromper menos e se tornar, na verdade, um aliado, vamos dizer assim, da geração de valor. E é aqui que a gente entra mais ou menos na conversa do qual é essa direção para os criativos que a gente vai falar hoje, né? É quando a gente já está trabalhando com um público que é muito traumatizado com o anúncio, né? E que, portanto, ele precisa de um anúncio que não tenha cara de anúncio. E que parece um contrassenso do caramba, né? E aí, cada vez mais, entra aquela analogia do namoro, né? Você não vai chegar já pedindo em casamento no primeiro dia. Você tem que ir lá, você tem que, né? E aos poucos e tudo mais, e conquistando e seduzindo, vamos dizer assim. E como que se faz isso? Aí a gente vai falando um pouco disso, mas a gente vai aproximando esse consumidor, essa audiência, por meio de valor. Vai gerando valor, vai entendendo, vai mirando nas dores dele, e também vai se utilizando de recursos que fazem com que o seu anúncio, ele não pareça um anúncio, de novo, né? Então, aí a gente entra na camada dos formatos, né? Dos conceitos e tudo mais. Então, esse é o breve histórico. Acho que eu consegui até falar rápido. Veio de 1700. Foram uns 300 anos, 300 aí 400 anos. É isso. Cara, eu acho que essa coisa do ad blindness então, é um negócio essencial para todo mundo estar em casa. Já fez anúncio, vai fazer anúncio, levar em consideração. Porque aí tem um viés psicológico, eu diria assim, da galera, que é quando você vai gravar o seu conteúdo. Cara, eu não sei por quê, mas existe essa crença lá no fundo, você nem sabe que você tem, que as pessoas vão parar pra te ouvir. Que você merece ser ouvido. E quando você bate numa rede social, como você falou, tem milhões de pessoas produzindo, e aí eu sou usuário consumidor, desculpa, eu não tenho essa sensação de que você merece a minha atenção. Você precisa conquistar a minha atenção pro seu conteúdo. E aí vem até uma forma que o Ícaro de Carvalho fala de marketing, que marketing é transformar segundos em minutos. Isso é muito genial, cara. É muito legal. E é uma filosofia mesmo pra você levar em conta, assim, pra você guiar tudo que você tá fazendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um funil digital. Vamos fingir que a gente tá falando aqui de um funil de VSL, que é um funil que um anúncio manda para um vídeo. Esse vídeo vai mandar a pessoa para um carrinho para ela comprar alguma coisa. Como é que você faz isso bem feito? O seu anúncio, primeiro, no próprio anúncio você tem o gancho e o corpo. Então, o gancho, que são aqueles segundos iniciais, ele já tem que comprar a atenção da pessoa para ela ver o resto do anúncio. Porque eu tô assim, ó. Por que eu vou parar para ver o seu anúncio? Porque ele chama a minha atenção nos primeiros segundos. Quando você faz isso, você comprou a minha parada, fala, o que esse cara vai falar? Pronto, você conquistou isso de mim. Aí você faz o anúncio. Se o anúncio for muito bem feito, você vai falar assim, não, mas eu preparei um material aqui para você assistir e tal. Eu vou lá e vou clicar. Então você conquistou o meu clique. Aí eu caio num vídeo seu de 10, 15, 20, 30 minutos. Aí, de novo, é um caso de conquista aqui. Você vai usar a lead, que eles chamam dos primeiros minutos ali desse vídeo. Tem que me conquistar para eu ver o vídeo inteiro. Por que eu vou ver esse vídeo de 20 minutos? Eu tô no trânsito, eu tô no banheiro, eu tô no trabalho, eu tô fazendo um monte de coisa, não ligo pra você. Então você tem que conquistar de novo. Conquistou. Eu vejo o vídeo inteiro. Ao longo do vídeo você me conquista a comprar. Mas percebe como tudo começou nos 3 segundos iniciais do gancho do anúncio, né? Sim. Esse é o processo. O meu esquema é outro. Eu mando a pessoa do anúncio pro WhatsApp pra minha secretária, minha equipe comercial fechar a venda. Cara, a filosofia é a mesma. Você tem que conquistar a pessoa para ela assistir o teu vídeo. Quando ela assiste o vídeo, você tem que conquistar o clique dela. Quando você conquista o clique, é sempre assim. É conquistar o próximo passo. Eu acho que sair dessa mentalidade que as pessoas vão te ouvir é fundamental. Porque aí você começa a falar, tá, então eu não tenho todas as respostas. Acho que essa é a primeira percepção, né? Porque quando você acha que todo mundo vai te ouvir, você acha que você tem a resposta, né? Você acha que você, não, eu vou falar aqui porque Qual que é o problema? Não que você não tenha certas respostas, né? Lógico que você tem. Porque você é um profissional. Só que você provavelmente tem as respostas do seu nicho e do seu negócio, né? Então, assim, você sabe sobre o que você faz. Até aí, beleza. Só que se você entender que você
provavelmente, né? Se você não tem experiência com isso, você provavelmente não entende como empacotar isso, você nunca vai se dar o trabalho de entender. E quando você entende, beleza, então as pessoas elas estão com a atenção difusa, elas estão num estado cético, elas estão com 1000 distrações e eu não sou o centro das atenções, tá? Aí você começa a tratar essa produção, desde os 3 primeiros segundos até o carrinho ali ou até a venda, como uma ciência. Aí o negócio fica louco. Perfeito. Né? Eu acho que é muito isso, e você pode prestar atenção na sua experiência, que você já viu isso. Pô, tem aquele influenciador de tal assunto, pode ser finanças. Ele pega o gancho, quando ele começa o vídeo, ele tá falando da última fofoca que saiu. Que o Neymar foi pego fazendo não sei o quê. Aí lá no meio ele puxa o gancho pra finanças. Ou publi, quando a pessoa é muito boa de publi, sei lá, quando pega um cara de comédia tipo Láctea. O Láctea fazendo vídeo de publi. Você não percebe que é publi no começo. Porque ele faz como se fosse um conteúdo dele. Igual você falou, o conteúdo e o anúncio vão se misturando. Aí lá no meio você fala, era uma publi. Talvez eu vá meio fundo aqui na galera do meme, mas o Caiox, tá ligado ou não? Não tô ligado. Mano, esse moleque é figura, mas é mais um rolê de meme mesmo. Mas ele faz as publis mais assim, que você assiste, você casca o bico e você não fica puto com ele. Porque, tipo, acho que é essa sacada, né? Tipo, se você gosta do cara, você não fica puto quando ele mostra uma publi. Claro, você gosta do cara, né? Mas você meio que tolera, né? Você fala, entendi, tá bom, ele fez uma publi. Mas não, quando o cara é bom, você gosta até da publi dele. Você fala, porra, cara. Né? Mas muito, muito interessante, cara, isso aí, é verdade. Essa ciência mesmo de você encaixar isso dentro de um formato de conteúdo, né? Exato. E até a coisa da linguagem, né? Como você falou, quando eu sou um profissional, eu falo... A gente tem dificuldade aqui, às vezes fica usando um monte de termo que é marquetês. Porque você usa isso todo dia. Se você é dentista, se você... Não importa o que você faça. Você tem lá um monte de vocábulos que você utiliza no seu dia a dia que são derivados da tua área. Quando você fala com o leigo, ele não entende daquela forma. E aí o que acontece? Se o anúncio é para aquela pessoa, você tem que falar a linguagem da pessoa, não a sua linguagem. Então, esse daí até do Leandro, né? Que é do curso de finanças. Ele fez uma série de criativos que começam o gancho a ele reagindo ao Shark Tank. Né? Então isso é até uma coisa legal, porque você falou assim, porra, eu vou reagir a um assunto em alta. Pode ser um assunto em alta do seu nicho, né? Também. Então, às vezes, porque tem esse receio, né? Do tipo, mas eu tenho uma persona, eu sou sério, né? Eu tenho uma reputação e tal. Vou me render esse joguinho, né? Não entenda quem são os players. Aí que entra essa parte da pesquisa. Mas a gente vai entrar... Vamos falar rapidinho qual que é a estrutura básica de um anúncio. Tá. Boa. Bora, só pra gente também aterrar aqui e não ficar divagando sem passar aqui uma estrutura clara pra galera. Boa. Então, a gente tá falando das 3 partes ali. Isso, as 3 partes que todo anúncio, via de regra, vai ter, certo? Não tem muito como fugir. Perfeito. Todo anúncio vai ter... É porque como ele é o redator, tudo que eu falo, depois eu olho assim pra ver se tá certo. Todo anúncio vai ter o gancho, o corpo e o que a gente chama de CTA. Então, o gancho é aquele comecinho, 3, 5 segundos iniciais ali, que vou fazer você parar de scrollar. Né? Vou chamar a sua atenção para você assistir o resto. O corpo é onde eu desenvolvo a minha ideia, a mensagem que eu tenho para passar. E o CTA é o que eu te peço para fazer no final. Então, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, eu vou fazer um gancho, então eu posso pegar a última notícia do Neymar e aí eu uso aquilo como gancho. Só que, na verdade, o meu anúncio é para serviço de contabilidade, porque o Neymar acabou de se envolver numa fraude contábil. Isso é hipotético, não sei. Mas é possível, né? Mas não sei se hoje isso está acontecendo. Aí eu puxo mas você sabe por que isso poderia acontecer com você? Aí você, opa. Então antes era o Neymar, agora já pode acontecer comigo. Se você não estiver declarando, aí eu vou explicar a minha historinha ali. E aí eu te convenço que o meu serviço é muito importante, sem você nem perceber, se for muito bem feito, claro. Aí você entendeu que aquilo é importante. Agora você falou, nossa, o que será que eu preciso fazer sobre isso então? Aí eu te falo, clica aqui no botão, no Saiba Mais, para você entrar em contato comigo e a gente fazer uma avaliação do seu caso. Clica aqui no botão para você entender mais nessa página que eu pus um material para você. Clica aqui no botão para comprar o meu e-book que ensina tal coisa, né? São infinitos. Mas o que eu fiz? Gancho, chamei sua atenção.
corpo, passei a minha mensagem, CTA, pedi pra você fazer alguma coisa no final. Te mostrei pra onde você tem que ir depois. Qual é o próximo passo a ser dado, né? É isso? Acertei? Perfeito. Isso não. Legal. É exatamente isso. Então a gente vai ter uma estrutura que a gente captura a atenção, depois a gente desenvolve e por fim a gente deixa claro pra onde o cara tá indo, né? Perfeito. Pensando no gancho, então, né? Tá. Qual que é o papel do gancho? O gancho, ele vai ser uma quebra de padrão, no sentido de que a pessoa, ela tá scrollando e ela tá ali num estado meio qual que é a palavra? Eu ia falar mórbido, mas é muito feio. Não, não é mórbido. É meio anestesiado, Anestesiado, né? né? Você tá assim, ela tá monótono, como se fosse isso, assim, apático e tal. Mórbido não. Espero que não. Tá num estado meio apático ali, ela tá, tipo, mais ou menos sintonizada. Então ela precisa de alguma coisa que quebre o padrão dessa monotonia e capture ela. Então, quais são os três... eu queria falar sobre 3 papéis, assim, que o gancho tem e também fazer um adendo aqui. Tá. Vamos lá, para os 3 papéis, né? O primeiro todo mundo sabe, que é chamar atenção, né? Então, as pessoas tanto sabem isso que elas começaram a usar recursos esdrúxulos, vamos dizer assim, né? O coice de cavalo, a caixa caindo na cabeça, né? O mortal, né? Então, as pessoas entenderam que um bom gancho tem que chamar atenção. Perfeito. Só que tem um segundo fator que é muito legal. Tem até um exemplo que o Hormozzi traz. Se eu falo assim, ó. Assim, ó. Eu falo. Eu tô numa sala cheia de pessoas, né? Aí eu vou lá e um copo cai. Assim. Beleza. Todo mundo olha. Só que é todo mundo, tá? Beleza. Isso não tem muito significado. Beleza. A galera pode ver. Se eu pego um copo e faço... Tim, 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 as pessoas já... Todo mundo olha, mas agora todo mundo entende que eu vou fazer um discurso. Perfeito. Tá? Beleza. Se nessa mesma sala eu chego e falo assim, ó, só as mulheres. Aí metade, supondo aqui, né? Metade da sala olha, tá? Se eu falar só as mães, aí agora vai ser um pouquinho menos, tá? Agora se eu falar assim, ó, Caio, aí agora vai ser só você. Uhum. Então, qual que é o papel da palavra também? É segmentar. Perfeito. Então, a palavra, ela tem esse poder de segmentar. Aí você vai falar, como que eu vou segmentar? Falando alguma coisa que tem a ver com o seu público. Pode ser uma dor, pode ser uma característica dele, né? Você tem tantos anos, você mora em São Paulo, você tem interesse por tal. Ou, simplesmente, cara, você não consegue dormir à noite? Uhum. Então, o segundo papel é segmentar. De um jeito ou de outro você vai segmentar. Se você falar sobre o Neymar, o cara que não se interessa pelo Neymar não vai ter a sua atenção capturada. Perfeito. Então, percebe? Então, é chamar atenção e o segundo é segmentar. Tá? Mas ainda tem um terceiro, que é muito importante. Por quê? Não basta você chamar atenção e segmentar se, de novo, como você mesmo disse, você não está comprando o próximo segundo. Você não está transformando segundos em minutos. Então, o terceiro objetivo do gancho é gerar curiosidade. É fazer com que eu queira continuar. Perfeito. Tá? Então, é muito interessante. Às vezes as pessoas reduzem o gancho à atenção. Chamar atenção. Chamar atenção. Tá. Mas ele tem esses 2 outros fatores também. Você segmentar, e você, para quem que eu tô falando isso aqui? E gerar curiosidade. Como é que eu vou fazer o cara... Eu vou gerar o gancho de uma tal forma que o cara queira continuar vendo. Perfeito. Tá? São essas 3 coisas. E o adendo que eu falei que é o seguinte. Isso a gente tá pensando em termos verbais. Né? É lógico, a atenção, a gente falou da buzina, falou do coice e tal. Mas um gancho, ele vai ser visual também. Tá? Então, quando a gente fala de gancho, vocês veem que se você repara isso, né, dentro das redes sociais, dentro do TikTok, do Instagram e tal, tem muito gancho que, tipo, vamos supor, uma coisa que provavelmente para a maioria dos brasileiros, se aparece o Drauzio Varela, tá ligado? Tipo, ele em si é o gancho, tá ligado? Assim, tipo, o fato dele aparecer porque ele tem uma puta autoridade. Se aparece, agora falando, independente de ser ou não o Drauzio Varela, mas quando aparece uma pessoa com jaleco e tal, com uma autoridade, isso contribui para essa questão. Outras questões, ganchos cinéticos, né? Aqueles que vão em movimento. Então, um gancho que ele já vem meio que... Ou a pessoa filma de cima para baixo. Assim, então. Isso também são recursos visuais. Ou coisas que são visualmente agradáveis, né?
Uma vez eu vi uma headline que tava dentro de um pudim, tá ligado? Tipo, literalmente, parecia... Caraca! Eu achei maneiro pra caramba, tá ligado? Eu falei, pô, que legal, os caras botaram dentro de um pudim, assim, tá ligado? Eu falei, pô, me chamou a atenção, cara. Que loucura. Agora, se fosse pra questão de Nutri, ia ser mais legal ainda, né? Porque aí tem a segmentação. Perfeito. Mas, só lembrar disso, mas quando a gente falar de formato, acho que a gente vai entrar também mais nessas questões visuais. Boa. Boa. Não, eu acho legal falar do gancho visual. Também, brevemente, mencionar o gancho auditivo. É verdade. Né, que às vezes é o verdade. som. Então a gente vê muito aquele vídeo que o cara começa, sei lá. Esse cara é o clássico do... Tem um perfil, esqueci o nome do cara, que ele faz... Todo o conteúdo dele é esse formato. Esse cara devia 40 bilhões no banco e hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil. E aí, no momento que ele fala isso, rola um... zing, sabe? Aquele riser que eles chamam, né? Um efeito que faz um... zing. Isso é um gancho auditivo. Então, não só o texto tá te chamando pra ver o que vai acontecer, mas o próprio som cria uma tensão que você quer o alívio. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí você para pra ouvir. Se tiver, às vezes, uma cor forte, ou como você falou, um movimento, mais ainda. Aí você tem um gancho também visual. Então, o gancho está construído, como você falou, não só no texto. Né? Acho que isso é essencial. E o da autoridade, eu ia até chamar a atenção da galera pro React. Né? Que é o clássico caso, que a gente também pode falar mais quando a gente falar de formato. Mas aquele vídeo que você tem alguém reagindo a alguma coisa acontecendo aqui. É um clássico formato que a gente usa pra roubar a autoridade da pessoa que a gente tá reagindo. Cara, tem até um caso recente que aconteceu com o meu irmão, na verdade. Ele gosta de tocar violão e tal, só que ele tava um tempo sem um método. E ele gosta de seguir sempre um método, sabe? Tá. Tipo, pô, eu quero um método pra tocar violão. E ele tava usando o Instagram e tal. E ele caiu no anúncio de um cara que tava reagindo ao Yamandu Costa. E ele literalmente falou pra mim, assim... Pô, se o cara tava reagindo ao Yamandu Costa, que é um puta violonista, quem não conhece... ele deve ser bom. É isso, Ele literalmente... Pegou emprestado toda aquela autoridade do Yamandu Costa em, tipo, 1 minuto ali de criativo, menos até, porque logo na hora que ele, no gancho, ele já percebeu isso. Então, em 3 segundos, ele já roubou a autoridade do Yamandu Costa que construiu ao longo de 40 anos. Perfeito. E você vê, aí entra o ponto da segmentação também. Porque eu poderia, como violonista, reagir a, sei lá... O Eric Clapton. Um Pronto, cara o Eric totalmente Clapton. de outra escola, assim, né? Ou, sei lá, o Neymar tocando violão. Tô fixado no Neymar. Não, o Roberto Carlos tocando e cantando. O que eu quero dizer, eu podia pegar uma persona que todo brasileiro vai conhecer e puxar o gancho a partir daí. Mas quando eu pego o Yamandu Costa, eu já não quero que todo mundo que gosta de violão pare. Eu quero que a galera que curte essa escola ou determinados estilos ou que já tem algum nível de aprofundamento na coisa... Sim. Pare pra me assistir. Então eu também eu roubei a autoridade dele e eu também fiz uma segmentação, né, de quem vai parar pra me ver. Exato. Muito legal, Eu né? até brinquei na aula de copy que eu dei esses dias. Falei, sabe aquela história de nada é por acaso? Na copy tudo é de propósito. Você tem que pensar em tudo, porque se você não pensar, né? A mensagem tá sendo passada, Ela né? tá sendo Aí passada. ou você tá no controle ou você não tá no controle. Exatamente. Total. Cara, legal. Mas daí isso é quando a gente falar de formato, né? Só voltando pra estrutura, então. O gancho matamos. As funções do gancho, demos exemplos, falamos do gancho auditivo, gancho visual. Aí o corpo. Tem que rolar uma mágica aí nesse corpo. Como é que é mais ou menos aí a história? Cara, via de regra, pra quem não conhece, a gente tem um beabá, assim, da copy, que é o AIDA, né? Então o AIDA, ele vai ser atenção, interesse, desejo, ação. Tá? É uma sigla, né? E se a gente for transformar isso em gancho, corpo, CTA, a gente tem atenção, gancho, né? Interesse e desejo, corpo, e ação, CTA. Então, você tem que gerar interesse e desejo no corpo. Essa é a ideia. Como é que você faz isso? As pessoas se interessam quando a gente fala sobre coisas que tem a ver com elas. Perfeito. Né? Então, a gente vai falar sobre dores delas. A gente vai falar sobre a situação delas. A gente vai falar sobre coisas com as quais elas se interessam ou elas se reconhecem. Ou nas quais elas se reconhecem. Tá? E o desejo, a gente vai falar, então, de benefícios que são pareados com essas dores, né? Que aí vai já caminhar para o nosso produto, para nossa... Então... é mais ou menos isso. Vamos dizer assim, o interesse e desejo se transforma em dor e benefício. Então, você vai trabalhar de alguma forma a agitar aquela dor que a pessoa tem, né? Então, o caso do risco contábil que você trouxe, ou enfim, ter uma empresa... Os anúncios que eu falei que eu vi lá e acabei comprando o curso, era sobre matemática financeira para empresários.
Então ele trazia alguns conceitos que pra mim, tipo, ele trazia assim, margem bruta e margem líquida e margem sei lá o quê. São conceitos que, tipo, eu uso na prática, mas vira e mexe, eu cometo aquele errozinho e falo, mano, puta, mas isso aqui vem, sabe, o investimento ele vem antes ou depois, o reinvestimento vem antes ou depois, tá ligado? Então, tipo, coisas que eu preciso, e aí me interessou. Então é uma dor que eu tenho de, tipo, não ter 100% isso na manga, sabe? Total. Mas eu tenho um negócio, então ele agitou uma parada que tá dentro de mim. Perfeito. Então isso é uma das questões, assim, de criativo, de conteúdo de forma geral, né? Você só vai segurar o cara se você falar sobre alguma coisa que já tá dentro dele, assim. O seu papel é quase que fazer um raio-x, assim, tipo, o que tá dentro dessa pessoa? Se você falar sobre qualquer coisa que não tá, o cara não vai se interessar. Exato, legal. Isso é o Eugene Schwartz, né? Que é um redator. Só fazer um disclaimer aqui. O auge da produção de criativo, de anúncio, que chama atenção, é o marketing de resposta direta. Eu acho que eu vou fazer um compilado de todas as vezes que o Caio falou do marketing de resposta direta e fazer um shorts Exato. disso. Não, a gente deve muito a esses caras mesmo. Exato. Tipo, é uma forma de marketing que é aquela... eu já expliquei em vários episódios, mas às vezes você não assistiu... Não, vale a pena. Vale a pena, por favor. É uma forma de marketing que é focada em gerar uma conversão imediata. Então, eu sei lá, eu mando uma carta, eu apareço na sua rede social, e naquele momento eu preciso te convencer a dar o próximo passo e comprar. É totalmente diferente de um comercial da Coca-Cola. Não existe nenhum comercial da Coca-Cola que tem, por exemplo, nem roda anúncio da Coca-Cola na rede social para você clicar e comprar uma Coca-Cola. Porque a Coca-Cola joga outro jogo, que é o jogo do brand, é o jogo da marca. Ela faz comercial, ela faz o caminhão da Coca lá no fim do ano, do Natal. É onipresença e sentimento, né? Isso, exato. Então é outro jogo. O marketing de resposta direta, por sua vez, ele não joga o jogo do branding. Muito pelo contrário. Inclusive, daí vem muitas vezes coisas até questionáveis, porque eles não ligam para a reputação. Não existe uma marca ali. Muitas vezes é tudo no escuro, assim. Então, sobra o quê? O convencimento. E aí, às vezes, eles têm que ir aí até níveis extremos para esse convencimento acontecer. Então, claro, não é isso que você vai fazer, provavelmente. Provavelmente você, como profissional, como empresa, não importa o tamanho do teu negócio, você quer construir e manter uma reputação. Então, claro que a gente tem que dosar. Mas é isso. Quando você quer aprender uma coisa, você vai no cara que faz aquilo melhor. E aí você adapta para sua realidade depois. Então, anúncio é com esses caras, assim, o auge. Então, a gente vai trazer algumas ferramentas aí ao longo que você pode utilizar. Então, muito que bem. O Eugene Schwartz é um copywriter muito reconhecido lá nos Estados Unidos que ele falava: você não cria desejo, o desejo não é criado, você só canaliza o desejo que já existe na pessoa. Que interessante. Então esse é o que a gente vai fazer. E aí eu acho que tem dois mecanismos aí que a gente vai falar que eu acho interessante pro pessoal saber pro corpo, que são o que eles chamam de mecanismo do problema e mecanismo da solução. Então não queremos também ir muito avançado nisso, mas de novo, se eu não sou copywriter e eu sei, provavelmente estamos no mesmo barco aqui. Aí a gente vai interrogando o especialista ao longo do episódio. Então, basicamente, no corpo que você quer criar o interesse e o desejo, você pode lembrar que existe primeiro o mecanismo do problema, que é: você chamou a minha atenção. Agora você tem que mostrar para mim, ilustrar aquela dor ou desejo que eu possuo. Medo, sonho, não importa. Que eu possuo. Primeiro você traz isso à tona e você dá um nome. Sim. Quando você dá um nome, eu paro pra te ouvir. E esse é um exemplo que um copywriter uma vez falou numa aula que eu assisti que eu achei muito interessante. Se você vai num médico, num profissional que ele te fala, você não sabia qual que era o seu problema, e ele te dá o nome daquele problema, você nunca esquece dele. É verdade. Você vai em outro depois, mas foi o doutor Alonso que te falou que o que você tinha era canelite, sei lá, sabe? Sim. Porque ele traduziu uma coisa que você sentia e não sabia dar nome. Que é, mano, toda vez que eu corro, eu sinto uma dor aqui na minha canela. O que será que é isso? Será que é magia? E aí ele fala, não, isso é canelite, que acontece quando você... Pô, canelite. E aí o cara te explica e fala canelite, e fala, esse cara me entende. Aí vamos pro mecanismo da solução. Que é, mas como eu resolvo a canelite? E por fim, por que o meu método de resolver a canelite é o melhor pra você? Exatamente. Aí eu construí bem.
Então, de novo, você vai dosar como você vai colocar isso, mas no fundo tem que ter, né? No seu anúncio tem que rolar meio que esse processo, assim, idealmente, de chamou a atenção lá no gancho e no corpo, para criar o interesse e o desejo, você apresentar qual que é o problema, o desejo, a dor ali que está sendo mencionada e depois mostrar um caminho para solucionar isso e, claro, mostrando o seu caminho, né, para solucionar. Cara, perfeito. Eu acho que isso é muito, muito legal de passar pra galera, que é esse momento de conscientização, né? Porque a pessoa, ela vai estar com aquela dor, mas ela não vai conseguir colocar necessariamente em palavras. E não vai conseguir necessariamente dar nome para aquilo. E esse mecanismo do problema é justamente isso. Você está explicando, por isso que é um mecanismo, né? Você está explicando qual que é a origem desse problema. Então não é só dar um nome, mas é dar um culpado também. Né? Então a partir do momento que você coloca a culpa nessa coisa, você fala, olha, você tem esse problema. E essa é a culpa. E aí depois você consegue encaixar o mecanismo da solução. Que é justamente como é que a gente consegue fazer um encaixe perfeito para esse problema, para que a gente consiga solucioná-lo, né? Perfeito. Aí vale, já que você citou o Eugene, vale falar dos níveis de consciência. Talvez, vale falar brevemente? É bem legal isso, é bastante importante. Aqui é só para ampliar um pouquinho, é como se fosse aquele, sabe, em livro didático, para aprofundar. Aí você vai ter aquele... Então, tipo, isso que o Caio falou já é sensacional. Mas vale lembrar dos estágios de consciência, tá? A gente tem... Ele diz que a gente tem 5 estágios de consciência, tá? Que vai do inconsciente ao consciente total. O que seria inconsciente e consciente, tá? Inconsciente é o cara que não sabe que tem um problema, ele não sabe da solução, ele não sabe do produto, ele não sabe de nada, tá? O cara totalmente consciente é o cara que está pronto para comprar, né? Então a gente ouve sempre aquela estatística, né? Que é boa de ter em mente, que é você tem 3% do seu mercado que está pronto para comprar agora. Esse seria o cara totalmente consciente, assim, é o cara que já está pronto para comprar, ele conhece a sua solução, ele vai comprar. Então a gente tem esses 5 estágios que vão do inconsciente até o consciente. O primeiro estágio é inconsciente, o segundo é consciente do problema, o terceiro é consciente da solução, o quarto é consciente do produto e o quinto é totalmente consciente, então ele está pronto para comprar, tá? E aí eu chamo genericamente aqui de, para facilitar, né? Mas aí eu chamo de P1, P2, P3, P4 e P5. Tá? Então a P1 vai ser a persona que está completamente inconsciente, a P5 é a que está pronta para comprar. E é muito comum a gente fazer criativo para P2, que é o que está consciente do problema, mas não da solução. E aí entra perfeitamente esse mecanismo que você trouxe, essa sequência de mecanismo do problema e mecanismo da solução. Tá. Porque eu vou estar trabalhando com um cara que conhece o problema, mas ele não está consciente da solução. Então eu tô fazendo justamente essa ponte. Então se eu for fazer um criativo pro P5, aí eu não vou ter esse caminho todo. Perfeito. Eu vou ter que fazer um negócio mais do tipo, cara, um pouco mais direto pro cara. Ele já conhece a sua marca, ele já conhece o seu produto, ele já quer, ele só precisa de um empurrãozinho. Perfeito. Né? Se eu estiver falando do consciente do produto, talvez eu queira falar um pouquinho mais do meu produto, mas tem que tomar cuidado. Mas eu queira, entendeu? Mostrar mais benefícios. Legal. Mas é muito comum porque a maioria da galera vai estar mais pra cá, né? Então é muito comum a gente anunciar pra P2, às vezes P3, que é o cara que tá consciente do produto, do problema e da solução, mas não necessariamente do produto. Então a gente vai estar trabalhando muitas vezes nesse lugar. O totalmente inconsciente pode ser também, mas aí geralmente, enfim, eu acho que é um trabalho que a gente não costuma olhar para um cara que é totalmente inconsciente, talvez. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Cara, legal. Mas... Legal isso. Não, da hora, porque assim, realmente, se o cara já sabe o problema dele, já sabe a solução, já sabe que existe uma solução, basta você convencer de que a sua agora é a melhor. Isso. Então, sei lá, promoção de mês do consumidor. Pronto. Ele já... Vamos explicar o produto, né? E nem o problema. É só assim, desconto de 20%. Ih, não, e talvez você trabalhe até com outros aspectos. Por exemplo, brechas na concorrência ou traumas passados, né? Tá. Porque ele já está consciente do que ele precisa, mas às vezes ele está cético quanto à sua solução. Então, eu tenho a impressão que por exemplo, colocar um desconto de mês consumidor é o cara que inclusive sabe que a minha solução é uma boa solução, ou ele só tá esperando o momento de comprar. Aí Legal. O anterior é o cara que sabe que existem soluções e ele não tá convencido de que a minha é melhor. Ah, eu achei que você tava falando desse. Tá. Aí pra esse cara eu preciso convencê-lo. Como você falou, bater na concorrência, né? Convencer que a minha é a melhor, né? Aí ele não tá consciente do meu produto, pelo menos ele não tá colocando meu produto ali acima dos outros. Né? Perfeito. Agora, o cara que já tá consciente do meu produto, mas ainda tá considerando, aí sim, aí pode ser que talvez eu trabalhe mais com incentivos, né?
Perfeito. Enfim, tudo Exato. isso é a gente mapeando, porque isso é muito interessante. É verdade que o corpo tem essa parte de conscientização, Aham. né? Mas é realmente importante também saber que existem esses estágios. Você deu nuance pra parada. Por isso que é o pra aprofundar do Aham, didático. total. Tipo, ou seja, depende. Depende. O anúncio perfeito tem um gancho, aí no corpo tem mecanismo... É só pra não cair Depende. não cair Sim. numa fórmula, Perfeito, sabe? perfeito. Só isso. Perfeito. Mas é aquilo também que o Miles Davis dizia, né? Pra você quebrar a regra, você tem que conhecer a regra. Então a gente passa algumas... Não. E lembrando, a maioria das pessoas vai estar no P2. Perfeito. P2, P3 ali. Então, tipo, a maioria das pessoas vai estar inconsciente do produto. Às vezes vai estar inconsciente da solução. Então, tipo, a maioria das pessoas só tem um problema e tá empurrando esse problema com a barriga, tá ligado? Tipo, você tá ali, mano. Tá, você não sabe nem dar nome pra esse problema. Às vezes, é verdade, a P1 é isso. Você não tá simplesmente nem dar nome pro problema, tá ligado? Total. Então, a maioria das pessoas tá aí. Então, tipo, invista em fazer anúncios que conscientizam. Perfeito. Legal. Então, beleza. Matamos ali num esquema o gancho e colocamos um esquema ali pro corpo. Conscientização, falamos do AIDA, falamos do mecanismo do problema, mecanismo da solução. Aí caímos então na parte final, que é o CTA. CTA. Algum segredo, hack ou cuidado pro CTA? Sim. Cara, CTA eu acho interessante ser específico. Eu acho que essa é a primeira visão ali que eu acho legal. Por exemplo, para funil de VSL, que você deu até o exemplo, né? Você sai de um anúncio direto para um vídeo. A galera tem usado muito, assim, eu preparei uma aula gratuita para você, ou uma demonstração, um estudo de caso, né? Então, VSLs que eu vi até o final, por interesse próprio, não só por nerdice, assim, foi porque era isso. Pô, preparei uma aulinha para você explicando. E foi tão bem construído no anúncio que eu já sabia o que esperar. Tá. Né? Então, também teve isso. Ou estudo de caso. Então, você deixa claro para a pessoa o que ela vai ver do outro lado. Perfeito. Né? Aí, se for uma coisa mais geral, assim, fala, pô, agendar uma consulta. Seja específico, não é só saber mais. Ou fazer uma avaliação gratuita para você já sair com um plano para o seu negócio aí e tal, sabe? Então, depende da sua oferta, claro, mas a especificidade é bem interessante quando a gente fala de CTA. E eu acho que essa é a principal visão, porque você tem que ter consciência de para onde você está levando a pessoa. Isso, era isso que eu ia falar, assim, que talvez pareça óbvio, mas na hora que você tá montando o seu anúncio, e falei montando porque, assim, escrevendo o seu anúncio, mas é porque vida realzão, assim, vida realzona no caso, né? O empreendedor, o dentista ali que vai fazer o próprio anúncio, ele não senta e, tipo, busca uma inspiração divina e aí escreve, assim, uma coisa meio Chico. Não, ele basicamente vai montar. Provavelmente ele vai botar a câmera e falar, e agora, o que eu falo? E aí ele vai montar ao vivão ali o roteiro dele. Não deixa de ser um roteiro, mas é que ele não foi escrito, assim, né? Ele foi montado, digamos. Então, uma coisa importante é, na hora que você está fazendo isso, como você falou, tem que saber para onde você vai levar a pessoa. Qual é o destino desse anúncio? Tem que estar muito claro para você. É o WhatsApp da minha equipe, da minha secretária? É uma página? É uma aula, um vídeo que eu vou mandar? É um checkout que a pessoa já põe uma coisa no carrinho e já compra? Ou é no WhatsApp, só que não é direto para o WhatsApp, é para uma página que vai ver o número de WhatsApp. Tudo isso vai alterar a forma que eu escrevo ou falo ali o meu CTA, certo? Exatamente. Inclusive, vai alterar todo o seu criativo, né? Então, é interessante você ter a consciência de pra onde você vai levar desde o começo. Porque se você vai levar para um diagnóstico é uma coisa, se você vai levar já para venda é outra, né? Então, até para você dosar esse tom e entender. Mas aí, pensando no CTA especificamente, é isso. Você ter essa consciência. E para criativos mais longos, a gente já testou e rola isso também, você ter mais de um CTA, né? Isso eu já vi, assim, testes de lugares para você colocar o CTA. Via de regra, você vai colocar no final. Então, tipo, não vamos primeiro aprender a regra para depois quebrar. Eu concordo. Colocar no final. Mas se você tem um criativo mais longo, que você está trabalhando, uma argumentação e tal, você pode colocar um CTA no meio, né? Ou ali para 60%, 70% do criativo. E aí depois você faz um continua. E aí, o conteúdo que você vai colocar entre um CTA e outro, ele é basicamente pro cara que está indeciso. Porque se ele não clicou no primeiro, ele tem que clicar no segundo. Então, você tem que trazer argumentações para possíveis objeções, né? Obstáculos que o cara vai trazer. E também existe, esse daí é um mais ousado, mas existe, gancho,
Aí você já meteu um CTA e depois continua falando, tá ligado? Caraca. Você também pode fazer isso, assim, Tá. mas você tem que trazer uma naturalidade. Você faz um... Ó, inclusive, se você quiser, você já pode fazer, mas depois você continua falando. Né? Se você Tá. quiser, você já pode agendar uma reunião, é só você clicar na tela, mas aí depois você continua falando. Tipo, nada te impede de fazer Nada um CTA impede, é. logo depois do gancho. Tá. Tá ligado? Eu Mas vi a você- Betina fazendo isso. Ah, é? É. Ah, era isso que eu ia perguntar. Não foi da minha cabeça. Não. Eu vi a Betina fazendo isso, eu falei, caralho, ela desbloqueou isso na minha cabeça. Eu falei, cara, puta, eu posso fazer um CTA depois do gancho, velho. É. Ou então, mas você vê que loucura, né? Porque tudo depende, no fim das contas. O contexto é rei, né? O Sim, contexto sim. vai editar. No fundo, tem um segredo aí que ela é a Betina. Ela já tem uma marca. Aí volta no branding. Sim. Ela já tem uma marca pessoal tão estabelecida que tem gente que já tá pronto pra comprar dela, não importa o que ela vai vender. Cara, Talvez ela esteja, tipo, resolvendo essa galera e depois ela continua pro... Por exemplo, entende? Se eu for uma pessoa totalmente desconhecida, tô fazendo meu primeiro anúncio na vida, não tenho um perfil grande, eu acho que eu não começaria por aí, né? mas aí você já até pulou uma etapa. Ah. Que a gente falou, né, de... Vamos organizar só. A gente falou de gancho, corpo e CTA. Tá. Aí eu queria falar um pouquinho do processo de criação. Então Tá. eu vou comentar o que você falou aí, mas porque eu acho que é um insight importante. É muito importante a gente olhar para referência. Tá? Aham. Eu categorizei em 4 tipos de referências que você pode ter dentro do seu mercado ou nicho. Tá? Eles Tá. vão ser o seguinte. Vai ser os players muito pequenos. Uhum. Vão ser os players que são pareados com você. Vão ser os players que são um pouco maiores do que você. E tem os players que são gigantes. Tá? Os pequenos, a gente vai chamar eles de sem resultado. Porque a gente Tá. não tem nenhuma prova de que eles têm resultado. Boa. O que você faz com os pequenos? Você ignora. Você não vai ficar modelando, você não vai ficar copiando, você não vai ficar usando como referência esses caras. Tá. A concorrência, o que você faz? Você vigia. Por quê? Eles são parecidos com você. Então você tem que avaliar, mas se eles estão muito parecidos com você, você tem que mais vigiar no sentido de entender o que a concorrência está fazendo. Mas muitos mercados, você vai ver, a galera não está posicionada bem no digital, a galera não está fazendo direito. E você vai olhar para a concorrência e falar, pô, não aprendi nada. Lógico, você está olhando para o cara que está, às vezes, Aham. empatado, né? Aí, beleza. Aí você vai ter o cara que está um pouco acima de você. Ele eu vou chamar de modelo, Tá. que é onde você vai modelar. Aham. Por quê? Porque o próximo grupo são os astros. Tá. E os astros, cara, você tem uma série de fatores que você não pode se basear. É igual você fala, porra, o gancho do cara tá bom ou é porque o Cariani tá aparecendo? Exato. Porra! É. Ou é porque a Betina tá aparecendo? É porque o Thales Gomes tá aparecendo? Você fala, pô, tá bom, a copy tá boa às vezes, mas o cara já ganhou... Ou o cara tem estrutura, o cara tem dinheiro, o cara tem... roda um volume de criativos que você não roda. Tem um monte de coisa que são os... Então, o que você faz com os astros? Se inspira. Se inspira. Então, esse Boa. é o framework aqui, ó. Sem resultado, ignora. Concorrente, vigia. Modelo, modela. Aham. E astro, se inspira. Cara, isso é muito, muito legal. E eu acho que esse é o ponto, assim, que a galera às vezes se perde. Por quê? Porque se você não é realmente curioso, talvez você não conheça players das 4 categorias no digital. É diferente, sei lá, eu sou um profissional, eu vou em conferências, eu tô por dentro da minha área. Mas eu não necessariamente tô por dentro do digital da minha área. Sim. Qual é o cenário digital da minha área? Total. Aí eu não conheço os 4, então em quem que eu vou? Concorrência, às vezes, Concorrência. mas muito No astro. no astro. E aí, cara, não, tem algum economista lá que ele fala, essa frase eu vou usar totalmente pra fora da economia, Tá. mas ele falava assim, países ricos têm o luxo de poder errar por mais tempo Faz sentido. do que países pobres. E eu acho que aqui tá o segredo. Você tá olhando pro país rico. Às vezes, não necessariamente ele tá acertando, mas tem certos ativos que ele tem que permitem aquilo. Então é isso, por exemplo, outro dia mesmo, dando uma aula do nosso curso de marketing digital, um aluno trouxe uma página da Luana Carolina. Gigante. Eu tava explicando que a partir de ali um produto, infoproduto de R$197, você não vai querer mandar a pessoa do anúncio para uma página que já tem lá o preço e a pessoa já compra. Você precisa convencê-la um pouco mais. Então aí, por exemplo, a VSL, esse caminho do vídeo é um caminho comum. Muito que bem. Aí ele falou, mas eu acho que eu vi e tal. Mostrou da Luana Carolina, é um produto de R$600. Tá. Você entendeu onde vai, né? Mas é a Luana Carolina. Ela pode até estar vendendo, eu não tô falando que não tem resultado, deve ter. Mas ela, assim, nos fundamentos, tá errando. Mas ela pode errar, porque a marca pessoal dela é tão grande
que, cara, a pessoa, pelo menos uma galera, uma fatia do público, vai comprar. Não importa se ela fez uma boa VSL. Talvez ela nem precise ficar convencendo tanto, porque ela já tem aquilo. Só que ela tem uma coisa que você não tem. O ativo de marca permitiu ela cobrar mais. Exato. Permitiu ela, né, fazer uma venda com menos custo, né? Simplesmente porque ela jogou direto para uma página, então perdeu menos lead, né? Então... Exato. Mas ela pode fazer isso. Então, acho que o que você colocou é perfeito. Se inspira nos astros, mas não necessariamente a gente vai modelar ali o que está sendo feito. Porque eles estão jogando um jogo um pouco diferente ali, são recursos diferentes. Beleza, a gente pode chegar lá, mas um passo de cada vez. E eu acho que, assim, é realmente se inspirar. Então, a ideia do astro não é nem você falar assim, putz, então não vou olhar para o astro porque ele não é aplicável no meu caso. Não, se inspira porque é no astro que vai estar as tendências, muitas vezes. Né? É no astro e também no mundo aí também, né? É lógico, que aí você pode fugir um pouquinho do seu mercado. Mas ali você vai estar olhando para pessoas que têm, às vezes, uma agilidade para fazer bem feito alguma coisa e tal, né? Ou vão estar trabalhando com outros players, enfim, eles vão ter estrutura para fazer bem feito. Então olha para eles, pô. Olha. Perfeito. Só toma cuidado para não se comparar, né? E não tomar conclusões precipitadas ali, né? É mais ou menos isso. Perfeito. Cara, agora eu queria falar de um ponto muito importante, que é o que a gente já até deu um spoilerzinho ali, que é o formato. O formato, claro. Então falamos da copy, do texto. Quando a gente fala copy é o texto ali. Então falamos de gancho, falamos de corpo, falamos de CTA. Demos ali um framework do que olhar em cada um deles. E até colocamos o para aprofundar lá depois. E aí agora vamos para o formato, porque é uma variável do anúncio. E que é extremamente importante quando a gente volta no que a gente falou, que foi aquela construção longa lá do começo da história, mas que foi necessária, do ad blindness. Isso. O formato, que a gente vai explicar melhor o que é, é o que tipo vai ajudar hack, a gente, né? É o hack, para você escapar do ad blindness, né? Então, vamos aqui falar do formato. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. Cara, formato é como a gente estava falando, é um hack, assim, né? Pra gente conseguir chegar na audiência mais rápido, né? Por quê? Como é que o formato funciona? Ele automaticamente faz com que você reconheça que você já viu aquilo anteriormente e você queira parar para assistir antes mesmo da mensagem. Essa é a força do formato. Vou dar um exemplo, né? Porque talvez... Mas o que são esses formatos, né? Formatos que todo mundo conhece. Caixinha de perguntas é um formato que todo mundo conhece. Quando você vê uma caixinha de perguntas, você já entende aquele formato, mesmo antes de ler a pergunta, mesmo antes de ouvir a resposta. Então, aquilo por si só já é uma força que contribui para o seu gancho, percebe? Então, você não vai ter que colocar todo o peso do seu gancho na copy, no visual. O formato, ele já te ampara. Outro exemplo, entrevista na rua. É um formato muito comum nas redes sociais. Você vê o tempo todo no TikTok, no Instagram, entrevista na rua, né? Se você vê uma entrevista na rua, antes de saber sobre o que é, antes de ouvir qualquer palavra, a sua atenção é capturada. Se você gosta do formato, claro. Vai ter formato que tem gente que gosta mais de um, gosta mais de outro, né? Mas se você gosta do formato, olha que interessante. Outro formato, React. É um formato muito comum também, que é a pessoa reagindo a algum vídeo. Pode ser reagindo a um vídeo X, pode ser reagindo a um outro especialista, né? Mas geralmente ela vai colocar a opinião dela naquilo. Aí a Hannah Franklin, que eu gosto muito, mano, do trabalho dela, e ela, assim, dominou muito essa arte, ela faz uns reacts que é muito legal, é só o gancho. É um react que dura, tipo, às vezes 3, 5 segundos, e ela deixa, tipo, de um jeito que ela faz uma cara meio de, tipo, nojo, tá ligado? Isso é muito genial, porque, tipo, você já vê tensão, você já tá esperando que ela vai vir com uma bomba, e ela vem. Geralmente é uma bomba contra-intuitiva, que a gente vai falar um pouco disso, mas ela traz uma coisa, assim, tipo, ou polêmica, né? Então ela traz uma coisa, ela meio que critica, ou ela fala alguma coisa, tipo, meio fora, e isso chama a sua atenção, porque você já tava meio que esperando. Aí depois ela contorna e caminha. Mas React,
é um puta formato. Então os formatos, eles vão ser esse atalho mental, vamos dizer assim, para alguma coisa que é familiar, né? Então, eles funcionam muito por causa disso. Tem muitos formatos. Eu tô com uma lista atualmente que tá em 42 formatos, que eu, assim, não só categorizei sozinho, né? Eu peguei coisas que as pessoas já tinham categorizado, peguei de referência e também algumas eu fui observando e falei, putz, isso aqui é um formato. Né? Quem nunca viu um criativo no carro? Né? A pessoa lá falando no carro e tal, ou parada, falando no carro. Pronto, é um formato. Sim. A pessoa podia estar falando a mesma coisa ali, sentadinha falando, mas, pô, será que ia ter o mesmo alcance? Não sei. Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso é essencial. E é legal quando você abre esse leque, quando a pessoa agora, né, depois de saber dessa ideia do formato, fala, nossa, eu devo pensar também no formato. Como você estava falando, tira o peso do texto, por exemplo. É muito interessante, porque quando qualquer pessoa vai gravar o seu primeiro anúncio, o que ela vai pensar? A câmera ali, e eu vou falar. E eu vou passar minha mensagem. E, cara, isso, se você tem um carisma, fala bem pra câmera... Tem autoridade, às vezes já é conhecido, né? Às vezes já tem autoridade. O texto é bom, top. Só que se não... não falo bem pra câmera, sou tímido. Eu não tenho autoridade ainda. O meu texto aqui, sei lá, não tá chamando tanta atenção e eu não tenho um carisma pra bancar. Cara, você tá... É meio que aquela coisa do medir um peixe pela capacidade dele subir numa árvore. Você tá pegando um ponto fraco seu e pondo ele como o foco de tudo aquilo. Sim. O seu anúncio, o foco vai ser o que você vai falar e quanto carisma você tem. Só que você não tem muito carisma, aí é uma autoanálise, e o seu texto talvez não seja tão persuasivo. Ferrou. Agora, você mete tela dividida aqui com reagindo a alguma coisa, pronto. Agora você tirou aquela responsa toda do seu carisma inebriante, assim, e colocou também o Cariani tá aparecendo no meu criativo, pronto. Exato. Né? Ou reagindo a uma matéria, ou caixinha de pergunta. Pronto, a caixinha de pergunta também as pessoas já estão acostumadas. Se a sua pergunta for boa, no sentido de ela de fato representa uma dor ou desejo do seu público-alvo, pronto, já tem parte da responsabilidade ali de segurar a pessoa na caixinha. Então pronto, você tira um pouco. Eu acho que isso liberta muito, né? A pessoa que tá começando a produzir anúncio, assim. Cara, eu vejo assim, cara fazendo react de futebol, às vezes eu passo o vídeo inteiro e o cara não falou nada. Eu falo, caramba, mano, o cara tava só reagindo, tá ligado? Provavelmente é um corte de um vídeo maior, mas eu acho isso curioso, assim, né? Você fala, é isso. E ele teve view pra caramba porque eu tava, o Ronaldo Fenômeno fazendo um gol, tá ligado? Total. Então, assim, realmente aproveitar os recursos, assim. Não tenta fazer sozinho, né? Eu falo, assim, que é muito importante. Eu tava falando isso também no curso de marketing e tal. Quanto menos você puder depender do que tá só dentro da sua cabeça, mano, melhor. Tipo... Total. Eu já tentei muito isso, já errei muito isso, tá ligado? Tipo, esse era meu método, assim. Quando você começa, esse é o seu método. Eu sou genial e tal. Aí você quer tirar toda a sua cabeça. Quanto menos você puder depender da sua cabeça, melhor. Porque, tipo, cara, as pessoas já estão fazendo coisas. As pessoas estão com formatos que funcionam. Você pode pegar emprestado a autoridade de pessoas com React, por exemplo. Né? Você pode ver uma caixinha de pergunta que funcionou num nicho, dentro do seu nicho e fazer uma coisa parecida, porra. Por que não? Mas é o público que vocês estão dividindo, o mesmo público, né? Tipo, não precisa copiar, porra, mas... Né? Faz uma coisa parecida, tipo... Entendeu? Total. Então tem alguns recursos legais. Então, formato é uma coisa sensacional. Só que é aquela velha dicotomia, né? É forma e conteúdo, né? Eu tenho formato, que é a forma, e eu tenho... Mas o que eu vou falar? Então, eu queria comentar rapidamente sobre tema. Também, que isso é muito importante. Legal. Tá? Porque as pessoas falam, pô, mas sobre o que eu vou falar? O que eu vou falar no meu anúncio? Eu não sei por onde começar. A pessoa já tá formada há 20 anos. Não sabe o que vai falar, né? Faz isso todo dia, ajuda cliente. O que vai falar? Mas é o que mais acontece, né? Porque como ela faz todo dia, ela acha que é tudo óbvio. Todo o seu conhecimento, mas não, o seu conhecimento não é óbvio. A gente falou da cegueira dos anúncios, agora é a cegueira do conhecimento, né? A do especialista. Não, tem um nome pra isso também. Tem um nome pra isso. Deve ter um nome pra isso. O mecanismo do problema. Alguém já inventou pra poder vender a solução. Mas com certeza, mas isso é muito real. Né? O cara tem muito conhecimento, a pessoa tem muito conhecimento daquela área. Tudo pra elas vai soar óbvio. Então ela, não vou falar isso. Mas, cara, não, o público leigo não tem acesso a esse nível de informação. Isso, inclusive, depois vai ter que ajudar você a guiar a complexidade da linguagem que você vai usar também. Exato. De não sair usando termo técnico e tal.
Mas a nível de conteúdo, no fundo, é um conforto. Que é tipo, não, você sabe o suficiente. Se você ajuda a gente todo dia, você sabe o suficiente. Mas eu tenho aqui um esqueminha que ajuda a você encontrar esses temas. O tema, legal. Tá. Que é o seguinte, são 6 caixinhas que você pode pesquisar dentro delas. E aí depois você pode usar algumas ferramentas para expandir a sua visão sobre elas. Tá. Embora você seja especialista, mas é legal você expandir também para ver o que as pessoas estão pensando, sentindo, falando e tal. A primeira caixinha é dores e desejos. Tá? Então você vai explorar as dores e os desejos do seu público. Então você tem que ter clareza de com quem você está falando, tá? E você tem que ter clareza de quais são as dores dessa pessoa cotidianas. Sei lá, você está vendendo um curso e tal, e você sabe que a pessoa pega ônibus todo dia e tal, e você, quais são as dores? Isso está relacionado eventualmente, né? Você vai fazer a pessoa trabalhar de casa, sei lá. Eu quero dizer assim, é alguma coisa que seja clara da sua persona, dor, desejo. Então ali sempre você vai ter algum tema para trabalhar. Segunda caixinha. Produto-benefício, tá? São parizinhos nesse caso, mas é porque você pode falar também sobre o seu produto e sobre o benefício do seu produto. Então você pode pegar alguma coisa diferente que você entrega e falar sobre isso. Isso pode ser um tema que você vai trabalhar, um diferencial do seu produto, né? É claro que é recomendável você não ficar falando só sobre o seu produto, né? Mas você também pode partir daí para falar sobre alguma coisa. Uma terceira caixinha, objeções. Então, objeções que as pessoas têm com relação à sua oferta, né? Lembrando, objeção é sempre um obstáculo que a pessoa colocou para não comprar, né? Então, a pessoa, ela se sente meio tipo, isso aqui não é para mim, ou, porra, parece meio caro, ou eu não tenho tempo. Então, você pode trabalhar isso, né? Você fala assim, vou fazer um criativo que mostra que o meu método é só estudar 5 minutos por dia, porra. Por exemplo. Então, a pessoa que já tinha essa objeção, não tenho tempo, foi fisgada, tá? Perfeito. Então, terceira caixinha. Quarta caixinha. Traumas passados. Isso é muito legal, porque é difícil você ver algum nicho em que você tem as pessoas virgens, assim, elas é uma coisa totalmente nova. Geralmente elas já tiveram experiências com outras soluções, diretamente ou indiretamente ligadas com a sua solução, né? Mas elas procuraram resolver aquela dor de outras formas e não obtiveram sucesso, ou o sucesso que elas esperavam. Então você trabalhar com traumas passados também é uma forma de você explorar temas para os seus criativos. Uma outra forma, assuntos em alta. Tá? Então você trabalhar assuntos em alta, que podem ser mais ou menos, de novo, ligados ao seu produto. Então pode ser uma coisa assunto em alta dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, ou pode ser um assunto em alta que nem você falou, o Neymar. Tá? Mas assim, de alguma forma você vai, lógico, canalizar depois e jogar pro seu produto, né? Mas você pode trabalhar um assunto em alta que você sabe que o seu público vai se ligar naquilo, né? Você fala só com mulheres, você vai falar do Neymar, não faz sentido. Esse é um exemplo óbvio, mas é só pra gente ter um referencial. A gente precisa falar de alguma coisa com a qual essa pessoa se identifica. Perfeito. E o último é um pouco mais... A última caixinha é um pouquinho mais específica, mas é o remarketing, que ele, por si só, ele já é, eu considero já um possível tema, né? Então, você falar com um cara que já viu muitas vezes o seu conteúdo, você pode puxar aí algum assunto daí. Mas esse aí eu não vou entrar em tantos detalhes, mas é porque existem realmente os criativos que talvez você já tenha visto, talvez não. Mas, tipo... Cara, você já acessou minha página e tal. Mas são criativos mais específicos. Mas vamos olhar para aquelas 5 primeiras caixinhas. Então, você vai olhar para as dores e desejos do seu público. Ali você já vai ter um monte de coisa. Você vai olhar para o seu produto e os benefícios dele. Ali você também pode ter um monte de coisa. Você vai olhar para as objeções que essas pessoas têm, para traumas passados, e você vai olhar para assuntos em alta, que de alguma forma podem ser relacionados ao seu produto. Se você pegar essas coisas... Aí um frameworkzinho legal aqui, uma prática que está acessível para qualquer um. Pega, abre o Google, joga uma pergunta relacionada a algum desses tópicos e aí você vai ver o que as pessoas perguntaram também. Porque tem aquela caixinha de perguntas relacionadas, as pessoas também perguntaram, sabe? Mas você digita a pergunta e não dá enter, né? Que aí desce a caixa, é isso? Não, essa é outra técnica. Eu tô falando de dar o enter. Dá assim, o enter. Eu posso chegar e falar assim, fala um nicho aí, falar sobre... curso de tecnologia, né? Tá. Curso de tecnologia. Eu vou falar assim, sei lá, quais são as profissões de tecnologia com mais destaque no Brasil, que ganham mais? Aí dá enter. Aí eu dou enter. Tá. Aí eu encontro as respostas. Aí eu vou ter uma resposta de A primeiro. Tá. Essa resposta de A, ela já pode me dar uns insights gerais. Você sendo especialista, provavelmente você já vai saber a maioria daquelas coisas. Só que, mesmo assim, te dá um panorama geral ali do que eu pesquisei. A gente estava falando outro dia de blindagem de carro. Né? Quais são os carros mais blindados no Brasil? Fazendo essa pesquisa como um exemplo, eu descobri que o Toyota Corolla é o carro mais blindado. Nossa! E o Porsche Cayenne é o segundo. Tá.
Olha que interessante. Então, tipo, eu posso já fazer um conteúdo falando sobre isso. Sobre, ó, por exemplo, um conteúdo de curiosidade, trazendo uma listagem, que é um formato também, que é você trazer uma listagem que vai sendo preenchida ali, falando sobre quais são, trazendo essa curiosidade. Quais são os, se eu estiver falando sobre blindagem, é claro. Quais são os carros que são mais blindados no Brasil, tá? Agora, se eu estiver falando de dor, eu posso falar da dor da segurança, né? Do medo, né, e tal. Perfeito. Beleza? Então, ó, são abordagens diferentes. Só que ali, ó, eu fiz essa pesquisa, eu descobri isso. Aí, beleza. Quem são... Aí eu posso começar a estender isso. Quem são as pessoas que... Qual é a renda média da pessoa que tem um Toyota Corolla? Tal. Aí eu começo a expandir a minha visão sobre a parada. E aí eu começo a ter mais ideias. Mas não é nem aí que eu queria chegar. Você desce um pouquinho depois da resposta da IA, você vai ter... As pessoas também perguntam. O próprio Google vai trazer essas perguntas relacionadas. Tá. E aí, muitas vezes, vai trazer perguntas interessantes. Por quê? A pergunta que você trouxe no começo é uma hipótese sua. Ou talvez até uma pergunta que você já viu algum cliente fazer, mas é uma hipótese. As outras, não. São perguntas que as pessoas realmente estão perguntando, estão em alta. Legal. Isso está acessível, tá para qualquer um. Então você pega lá e quanto mais você clica, mais ele vai trazendo perguntas relacionadas. É claro que uma hora você entra numa espiral ali, que aí já não faz mais tanto sentido, mas aí você volta e realimenta. Mas esse sistema é muito legal, é conteúdo infinito, cara. Cara, que legal. Legal. Eu já tinha visto isso o pessoal falar disso no YouTube. Você jogar a sua Eu palavra-chave. preciso explorar mais o YouTube, mano, mas Né? eu sei que no YouTube dá pra fazer isso com certeza. De ver os títulos. E falaram assim, que você joga lá a palavra-chave do teu nicho, o que você quer procurar, pega os títulos principais e aí você filtra, né, no YouTube pelo número de visualizações. Então você vê os mais vistos no último ano, por exemplo, vê os títulos, acessa o vídeo e vê os comentários. Porque muitas vezes nos comentários aparecem as dúvidas mais comuns daquela questão. Olha que da hora. Ó, um framework básico aí pra quem tá, né, nesse rolê. Você pega, joga no YouTube, seu nicho, alta visualização, vê o comentário, transforma aquela pergunta numa caixinha de pergunta. Pronto. Você já tem o criativo. Tipo, você tem certeza que é uma boa pergunta, especialmente porque você pode olhar nos comentários os mais curtidos também. É isso. Por que você vai depender da sua cabeça se a internet tem um monte de dado público? Às vezes dá pra reagir, né? Se for um comentário que não é uma pergunta, mas tá zoando uma coisa que aconteceu no vídeo, tá criticando, tá apoiando. Dá pra fazer um react. Nossa, que loucura, mano. Pra caramba, mano. Nossa, e aí aumenta a produção em 100 vezes, né? A internet é uma máquina de te dar ideia, se você souber usá-la da forma correta. Então é isso. Você vai partir desses temas, dessas categorias, pra encontrar os temas. Tá. Isso aqui não são os temas, são as categorias. Perfeito. Você vai sair dessas categorias pra encontrar os temas. E onde você vai encontrar o tema? Aí você vai jogar no Google, vai jogar no YouTube, você pode jogar no Explorar do Instagram, você pode jogar... Mas você vai ter que ir vendo, né? Cada um vai ter um pouco a sua forma de você ir entrando ali, né? O Instagram, por exemplo, normalmente o mecanismo de busca dele eu acho meio ruim. Pra achar, assim... O TikTok é um pouco melhor. O TikTok é melhor, Então o YouTube, o Google, claro, o YouTube é muito bom. O TikTok também eu acho que é muito bom, assim, pra quando você tá procurando uma coisa específica, porque eu acho que ele indexa diferente, sei lá. Mas aí quando você estiver olhando conteúdo é legal, porque, por exemplo, essa parte de filtrar quais são os mais vistos no YouTube é sensacional. Agora, às vezes no Instagram você vai cair em coisas mais ou menos. Então tenta olhar para aquela caixinha, ó, o que é sem resultado, o que é concorrente, o que é modelo e o que é astro também, para você não cair numa coisa, às vezes, muito fora da casinha ou que não funciona simplesmente. Vai modelar uma coisa que não tá funcionando. Mas ali são caminhos. Tá. Aí aqui temos os temas. Temos os temas. Então, quando a gente falou da estrutura, é tipo a forma do conteúdo. Como que eu vou embalar o meu conteúdo. Aí depois tem a própria forma do anúncio, que é o formato, por exemplo. Então é estético. É estético. Não tem a ver com o conteúdo. Caixinha de pergunta eu posso colocar nela qualquer coisa. Tanto é que você pode fazer o mesmo conteúdo em mais de um formato. Em mais de um formato, perfeito. Aí o tema já vai ter a ver com o conteúdo. Então você deu o framework. Faltou algum ponto? Faltou só os tipos de gancho, que eu acho que é importante também. Que são, por exemplo, os ângulos, aquela coisa do na verdade, intuitivo. não é. Mais ou menos. O que eu fiz? Tá. É porque como eu tenho que passar copy também, eu fui simplificando os sistemas, né? E eu peguei essas 4 categorias que eu vou passar aqui pra você de um gestor de tráfego. E não de um copywriter, tá? Ô, louco! Eu peguei do Pedro Sobral.
Tá. que é um cara que ganhou muito dinheiro com anúncio, né? Aham. E ele mesmo trouxe, assim, eu acho que é um jeito fácil, porque são categorias bem globais. Então, em vez da gente... Ó, formato não tem como, a lista vai ser grande. É grande, sim. A lista é grande, é claro que você vai se acostumando com alguns e vai, de repente, apostando mais em uns do que outros. Mas a lista é grande, não tem como fugir disso. Mas pelo menos eu acho ele mais intuitivo. Se você consome a rede social, você tem tá eles na sendo cabeça. exposto aos formatos. Você só começa a prestar atenção. Olha, eu não tinha percebido. Isso aqui é um tipo de... Aparece vários desse tipo pra mim, de várias pessoas. Pronto, formato. Exatamente. Legal, mas e aí no caso do... Aí, esses, eles são um pouco mais globais, mas você vê que ensina... É mais pra você validar se o seu gancho, ele tem força ou não tem força. Porque às vezes você pensa até numa frase legal, você pensa como começar o seu vídeo e tal, você vai modelando referência, mas você tenta bater pra ver se essas 4 grandes categorias estão em dia aí. A primeira é pergunta de identificação. Pode ser uma afirmação também, tá? Mas ele traz como pergunta. Pergunta de identificação. Então, você começar perguntando uma coisa que o seu público já pensa. Criando identificação com ele. Alguma coisa que ele já vive. Então, trabalhar. Aí você vai trabalhar dor, você vai trabalhar alguma coisa, vai trabalhar o cotidiano dessa pessoa, vai trabalhar alguma dúvida, alguma crença. Pergunta de identificação, tá? Tá. O segundo tem pergunta de identificação. Depois a gente tem história. Ele traz história como um gancho. Ah, legal. E eu acho isso muito legal, cara, porque história... Você poderia falar, porra, mas não é um gancho, porque história tem mais de 3 segundos, né? Aham. Tipo, mas por que ele traz a história como um gancho? Porque você já sabe que uma história está sendo contada desde o começo. Desde os primeiros segundos. Você fala assim, cara, eu tava me sentindo muito... Pronto, já sabe. O ano era 2005, putz, já sabe. Porque eu tava completamente perdido. Pronto, você já sabe. Eu tenho uma prima... Eu tenho uma... Exatamente, eu tenho uma prima que sei lá o quê. Porra, você já sabe. Tá Legal. ligado? Então você tem identificação, história, contra-intuitivo. Tá. Então um gancho contra-intuitivo é você vai pegar alguma coisa que a sua audiência acredita e vai dizer o contrário. Você vai criar uma tensão ali, né? Perfeito. É claro que você tem que saber como conduzir isso, né? Você tá criando... Porque você tá criando uma sensação de tipo... Pô, você desafiou aqui minha crença. Né? Então você tem que saber como construir isso. Às vezes vai ser... Você vai depois amaciar isso ao longo do corpo. Às vezes você vai colocar isso num parênteses mostrando que não é bem assim. Ou às vezes realmente é porque você tá desafiando uma crença. De qualquer jeito você tá fazendo um contra-intuitivo. Então isso é um efeito que quebra padrão. E de novo o gancho ele vai ter esse aspecto de quebra de padrão, né? Tá. No sentido de que o cara tá rolando lá, ele chama a atenção. E o último é segmentação, tá? Que aí seria um pouco mais direto, que aí segmentação vai ser... Pô, você tem 25 anos, mora em São Paulo e tal, que é o clássico. É legal de lembrar dele porque ele não pode deixar de existir, né? Por mais que ele seja um pouco mais quadrado, assim, ele não deixa de existir. E também existe a segmentação por dor, né? Que é uma segmentação assim, pô, você tá... Que aí não deixa... Acaba sendo uma pergunta de identificação também, tá? Mas lembrando que, pô, você tá... você não consegue dormir à noite, né, e tal, etc. Então, você tá falando da dor que a pessoa tá passando. Perfeito. Então, seriam esses grandes grupos. Então, você tá sempre procurando ou se identificar, ou fazer um contra-intuitivo, ou contar uma história, porque seres humanos e histórias, isso é uma paixão que nunca acaba. E segmentar, fazer uma segmentação que pode ser demográfica, comportamental, enfim. Tá. Esse é mais geralzão, mas que eu acho que é bom pra guiar. Perfeito. Também o conteúdo, assim, como que eu vou começar esse gancho, né? Como que eu vou começar esse vídeo, quer dizer? Então, tema, formato, tipo de gancho e estrutura. E a estrutura que a gente pegou. Estrutura que a gente falou, tá. Que aí você já vai ter consciência do... ali a gente meio que mapeou por quê, né? Qual que é a importância do gancho, qual que é a importância do corpo. E também essa consciência do CTA. Isso é uma coisa que é sensacional, que é fundamental. Quer dizer, que é tipo... Você definiu o tema, você definiu o formato, você sabe o gancho e tal. Então, antes de desembestar, lembra, pô, pra onde eu tô levando mesmo? Então, ter essa consciência do CTA é importante. Tá, bacana. Legal. Então, temos isso. Lembrando, a gente, do jeito que a gente tá exemplificando aqui, fica muito pro vídeo. Sim. Mas, acho que tudo, talvez, que a gente falou até agora, vale pro estático também, para um anúncio em imagem. Né? Então você tem o formato, tem caixinha de pergunta, só que escrito em texto ao invés de respondida em vídeo. Você tem o tema essencial, você tem a estrutura, você também tem que seguir a estrutura. Né? Você
tem que ter uma ordem ali, apresentar, muitas vezes vai ter o mecanismo do problema, o mecanismo da solução, tudo isso em escrito. E você tem o CTA, ou seja, estrutura, tema, formato e tipo de gancho. Tudo isso se mantém no estático também, certo? Sim, mas, por exemplo, esse foi um exemplo legal que você deu. Ah. Caixinha de pergunta, a gente vê tanto ela resposta em texto quanto resposta em vídeo. Tá. Né? E na resposta em texto, a gente tem espaço para trabalhar mais texto. Então, eu tenho espaço para conscientizar mais também. Né? A gente vê muito criativo que não vai trabalhar tanto com conscientização, a não ser que seja um carrossel. Tá. Né? Então, um criativo estático mesmo, ele vai trabalhar com aquela hierarquia de informação clássica. Né? Então, você vai ter um título, um subtítulo e depois um CTA ali e alguns benefícios. Então, ele vai ter que ser muito certeiro com a escolha da imagem. Eu acho que, mais do que nunca, o criativo estático ele tem que ser muito visual. Ele tem que ter uma... Eu acho que isso vale também, essa questão da identificação, da história, do contraintuitivo. Se a sua imagem já conseguir gerar identificação, então você coloca ali, por exemplo, uma imagem que o avatar é muito parecido com o da sua persona, com o do seu público, pô, isso é sensacional. Você pega, por exemplo, uma situação que demonstra ali algum problema que ele sente no dia a dia, isso é sensacional. Você traz alguma... Quando eu digo história também, você mostra tensão no seu criativo, então dá a entender que existe ali algum conflito que está sendo explorado. Você está trabalhando também questões que vão conversar com o seu público, tá? Então, o criativo estático, ele vai depender, até porque ele pode ser também usado como um criativo que vem depois. Às vezes a pessoa já viu vários criativos seus, e aí ela cai no estático, que vai ser um pouco mais direto também. Tá. Então, existe esse aspecto do estático. E existe o carrossel, cara. Eu vejo o Ladeira é muito bom, porque ele é incansável com o remarketing, né? Então, você viu uma coisa dele, você vai viver pra sempre. Então, fica caindo pra mim pra sempre. Mas é bem legal, porque ele faz uns criativos muito legais, cara, estáticos. E ele tem usado IA, assim, pra caramba. Ele tem... Cara, eu vi na biblioteca de anúncio um criativo dele, que era da newsletter dele. E pra você ver, todos esses aspectos que a gente trouxe que são muito aplicáveis a vídeo, ele aplicou no estático. Que é a questão de ter um movimento, de contar uma história, né? De chamar atenção, de segmentar. Era a newsletter dele. Aí era tipo ele numa bike, como se ele fosse um carteiro, tipo, entregando pra você a newsletter, assim. Tipo, só que meio que o cabelo dele é ao vento, tá ligado? Tipo, só que era uma imagem, assim. Feita por IA, porra, claro. Legal. Mas legal pra caramba. Se você fosse só, tipo, ó, assine minha newsletter. Ia ser o equivalente a você sentar na frente da câmera e falar sem formato nenhum. Mas ele historificou a parada. Ele se colocou, né? Ele é genial pra fazer essas coisas. Ele tem um criativo que ele explica como é que funciona CAC, CPL, enfim, umas métricas bem importantes ali pra tráfego pago, né? Como é que ele faz isso? Ele fez, só que aí, beleza, ele tem equipe, ele é o astro, né? A gente não vamos esquecer disso. Mas ele fez, na frente de ele tava assim, tinha uma mesa de sinuca na frente dele, então como se ele estivesse assim num lugar mais contraído. Era ele e o Zuckerberg trocando uma ideia. Tá. E aí ele ia perguntando, falando assim, ele ia dando exemplo. Aí ele dava uma nota de 100 pro Zuckerberg, assim, né, jogava na mesa e falava, Zuckerberg, eu te coloquei dinheiro aí pra você. Aí ele, money, tá ligado? Então ele usava humor, usava essa questão do diálogo, da história. Então... vale a pena ver isso, mas os estáticos têm isso, então acho que é a questão visual muito forte, né, de ajudar a contar essa história. Tá. E também você vai ter, às vezes, um limite de caracteres, esse é o ponto. Fora formatos, por exemplo, como uma caixinha de pergunta, você vai ter um limite de caracteres. E aí você vai ter que trabalhar com essa limitação. Por isso que a imagem é tão importante, mas também, às vezes, você trabalhar com benefícios muito claros, ou uma dor muito clara, ou um destino muito claro também. Então, você trabalhar com uma head que, tipo... já traz assim, ó, cara, você quer descobrir o sei lá o quê, pá. Mas, tipo, já sendo bem específico sobre o que a pessoa vai descobrir, né? Perfeito. E aí eu acho que pra fechar com chave de ouro, você até falou dando o exemplo do Ladeira que me veio à cabeça. Algumas métricas que são importantes, né? A gente olhar quando a gente tá falando de criativo. Boa. Porque, assim, se você... vai rodar anúncio, vai rodar anúncio. Você como empreendedor, profissional liberal, ou seja, não um profissional do tráfego, não é tanto o seu trabalho tá analisando métrica o tempo todo. Mas, se você é o dono do projeto, especialmente o dono do dinheiro, você quer saber o mínimo ali de quais métricas prestar atenção. Então existem 1 milhão de métricas no gerenciador
e a maioria delas talvez seja trabalho da pessoa que cuida dos anúncios. E isso tem que tomar cuidado também. Porque muitas vezes muita métrica secundária vira tópico da conversa ali, sabe? Eu até tive uma experiência de estar numa reunião com uma equipe de tráfego que não era a gente, porque via de regra, como a gente faz tráfego, quando eu estou numa reunião com uma equipe de tráfego, eu sou a equipe de tráfego, né? Ou a minha equipe é a equipe de tráfego da reunião. Uhum. E no caso, eu estava quase como o outro lado, assim. Na verdade, eu estava como observador externo. E, cara, eu vi uma galera que parecia ser boa e tudo mais. Prestando atenção, foi apresentar o resultado para o cliente e focou... Assim, a métrica que ele pegou para falar na reunião foi frequência. Que é a métrica de quantas vezes o seu anúncio está aparecendo para a mesma pessoa. Então ele não abriu um relatório visual, nada disso. Ele simplesmente falou assim, não, estamos rodando os anúncios aqui e tal, tá dando um resultado legal. Por exemplo, aqui a frequência, quando a gente olha para a frequência dessa semana, a gente está falando de uma frequência aí de 1.84, tá? Tá bacana, não sei o quê. E, cara, e aí não me assustou quando, em uma reunião com a pessoa sem essa equipe... Ele falou, cara, eu nunca entendi o que aquele cara tá falando. Ele nem explicou a frequência. Eu expliquei aqui em 2 segundos, ele nem explicou. Ele só falou, a frequência está em 1.80. E é tipo, mas eu como dono do negócio, eu ligo pra isso? Esse é o seu trabalho. Então, quais são as métricas que o dono do negócio tem que saber, como dono do dinheiro, ele vai se preocupar? São as métricas mais próximas do resultado final. Ou seja, se o meu anúncio vende direto no checkout, eu preciso saber quantas vendas e o custo por venda. É isso. Sim. Aí, mensagem no WhatsApp porque a minha equipe comercial converte, faz a venda no WhatsApp. Então você precisa saber quantas conversas gerou, qual foi o custo por conversa. Por quê? Conversa é o resultado final? Não. Na verdade, a venda ocorre depois. Se você não tiver um traqueador que já vai te dar o resultado, porque existem hoje ferramentas que traqueiam, você já consegue saber. Gerou tantas conversas, tantas viraram venda, automático. Se não, você tem que fazer esse controle interno da sua equipe comercial, CRM, sei lá, e depois você devolve no sentido de, gerou 100 conversas, cada conversa foi R$10. Só que das 100 conversas, só 10 viraram vendas. Ou seja, a sua venda custou R$100. Faz sentido isso para você? Talvez faça, talvez não. Sim, porque eu vendo um produto de 1.000. Ótimo. Puta, não. A maioria das minhas vendas são de R$50. O meu ticket médio é R$60, sei lá. Puta, ferrou. Então você tá no negativo. Então você quer saber quantas conversas gerou, qual foi o custo por conversa. Aí você tem que depois ir atrás de entender a taxa de conversão dessas conversas para ver se tá fazendo sentido. Então beleza. Basicamente é isso. Você vende o produto direto, o custo por compra e o número de compra. Você vende por WhatsApp, número de conversa e tal. Todo o resto, que aí vem CTR, que é o quantas pessoas clicaram, das pessoas que viram o seu anúncio, quantas clicaram. Hook rate, que é tipo assim, taxa de quantas pessoas assistiram, das pessoas que assistiram o seu vídeo, que receberam o seu vídeo, quantas assistiram o gancho inteiro, os 3 segundos. CPM, que é quanto que custa para 1.000 impressões. Cara, isso é muito secundário. Se você estiver dando resultado nas métricas primárias, você não vai nem olhar para essas. A questão é, quando der errado nas primárias, você tem que descobrir aonde está dando errado. Aí você vai olhar para elas. Faz sentido. É isso aí. Mas esse é o trabalho do seu gestor também. Então você vai falar, a venda tá horrível. Aí você que vai perceber isso. Até porque se ele tá dando um resultado ruim, ele vai tentar botar panos quentes. Então você que tem que estar ligado. Não, tá ruim o resultado. Aí você vai falar, tá ruim de venda, o que aconteceu? Não sei. Olha lá. Analisa. Aí, quando ele pega CPM, CTR, hook rate e tal, aí ele consegue meio que montar a jornada da pessoa que está assistindo o vídeo para ver onde que tá rolando o gargalo ali, né? E aí ele volta e te fala, putz, o CTR tá baixo. Isso quer dizer que estamos chegando para um público errado, que não tá querendo clicar, ou estamos chegando para o público, ele se interessa pelo gancho, mas o corpo não tá retendo, então ele não clica. Ou, sei lá, o CPM tá caro, vixe, estão mandando para um público muito pequeno. Provavelmente. Beleza. Hook rate tá baixo, puta. Então, na verdade, tô vendendo pouco porque eu tô pagando para aparecer, só que o cara vê o começo do meu vídeo e não fica o resto. Não fica nem o gancho. Então, beleza. Aí você descobriu aonde tá o problema.
Mas, cara, ficar brincando de frequência, de ficar olhando frequência, antes de entender a métrica primária, não faz sentido nenhum. Eu fiquei com a impressão que a parada da frequência é tipo... Ó, vocês estavam na dúvida se a gente tá mesmo anunciando? Tipo, se a gente tá mesmo imprimindo aí? Se a gente tá veiculando? Não tenham. A mesma pessoa, inclusive, tá recebendo 2 vezes. Tá? Exato. Mas isso é fundamental. Legal que se dividiu entre métricas primárias e secundárias. É isso, você tem aquelas que você precisa estar olhando e gerenciando com frequência. Né? Você precisa estar monitorando essas métricas. Uma vez que elas derem errado, aí você vai começar a ir para os pormenores. E ali que a gente consegue ter uma noção. Porque às vezes você fala... porra, sei lá, minha página não tá muito legal. Você joga do criativo pra página, né? Minha página não... Às vezes a galera não tá nem chegando na página. Meu amigo. É isso, Né? Então, é isso. Pô, você fala, putz, eu preciso mudar o criativo. Não, o criativo às vezes tá legal, mas aí na hora de chegar no WhatsApp ali não tá convertendo, sei lá. Né? Então, isso. Realmente dar nome aos bois ali, porque senão você fica com um diagnóstico errado e obviamente você vai dar o remédio errado. Pô. Nossa, total, porque essa é a vantagem do digital. Quase tudo ali tá traqueado e se você for atrás, tudo dá pra traquear. Às vezes só precisa de uma ferramenta externa. Mas é totalmente diferente. Imagina, você tinha que contar quantas pessoas entravam na sua loja. Das pessoas que entraram na sua loja, quantas tiveram uma boa conversa. Não, sabe? eu fico maluco, cara, porque a gente inclusive tem um podcast falando sobre o David Ogilvy, né? Falando sobre o Confissões de Publicitário. E ele fala que eles pegavam e analisavam um monte de métrica e tal. Mas, mano, naquela época era tipo... papel, era jornal impresso, tá ligado? Mano, os caras eram malucos, tá ligado? Tipo, a gente tem tudo, mano, barriga cheia. Mapa assim, de calor, nossa. só põe na página. a gente tem um monte de métrica, a gente tem dashboard, a gente tem, né? Total. Sonho desses caras. Esses caras eram cascudo. Total. Como que eles... Cara... Então usa isso. Não vem tipo, pô... Tá dando um resultado ruim. Ah, eu acho que é porque a minha página, igual você falou, eu acho que a minha página tá ruim. Aí você vai ver... É uma dica, né? Começa a tirar do seu vocabulário bonito, feio, né? Gosto, não gosto. É tipo, tá dando certo, tá dando errado? Lógico, às vezes o bonito e feio tá alinhado à marca ou não tá alinhado à marca. Perfeito. Mas não é bonito e feio, não é gosto, não gosto. É está alinhado ou não está alinhado. Perfeito. Né? Tá falando com o meu público ou não tá falando com o meu público, né? Tá gerando resultado ou não tá gerando resultado. É nesse tipo de conversa que você tem que entrar, né? Perfeito. É exatamente isso. E acho que, então, o resumo da história, assim, olha a métrica. Você falou da página. Outra coisa. A página não tá convertendo. Às vezes você vai ver, por exemplo, tem uma métrica que é Connect Rate. Eu sei porque eu sou gestor de tráfego, talvez você não precisasse saber disso. Connect Rate é das pessoas que clicaram na sua página, quantas viram a sua página. Isso mede o quê? Basicamente a velocidade de carregamento da página. Porque hoje ninguém topa esperar 5 segundos para uma página carregar. Sim. Então, às vezes, se o seu furo tá ali, tem que ser 80%, inclusive, essa métrica. Daí pra cima. Tá em 50%, o seu problema não é que a página tá feia, não está convertendo ainda, que eu esteja usando o vocabulário certo. É que ninguém tá vendo a sua página. Ele tá clicando no anúncio, mas ele não tá chegando na página. Por quê? Porque não tá carregando. Aí você manda o web designer ver como que acelera o carregamento. Pronto, acabou. Esse era o seu gargalo. Aí você roda mais... Vê qual que é o próximo gargalo agora e vai resolvendo assim. Uma questão semelhante é tempo de resposta no WhatsApp, né? Você pega assim, pô, tá chegando gente, só que aí você vai ver. Eu vi até uma métrica recentemente, né? Que eu até passei pra você. Eu não lembro agora exatamente os números, tá? Mas era tipo, se você responde dentro de 5 minutos, se você responde dentro de 30 minutos, a diferença de conversão. Porque, tipo, pensa... Eu acho que isso é muito sobre se colocar no lugar do consumidor mesmo, né? Sei lá, você tá na hora do almoço, você resolve fazer uma cotação de alguma coisa. Sei lá, de dentistas na sua região. Entendeu? De prestadores de serviço, de qualquer coisa. Alguma coisa que você tava ali pra fazer, pegou um momento e fez. Quem responder primeiro, vai ganhar. A não ser que a pessoa seja muito ruim mesmo. Mas, pô, tem uma vantagem óbvia, né? Cara, total. Eu achei muito engraçado, porque a gente sempre fala isso, mas eu vivi esses dias isso na prática. Falei, nossa, é exatamente do jeito que a gente fala. Porque eu tive que cotar lá um serviço relacionado ao Facebook, mas não pelo Facebook, precisava de agentes externos, né? Então, eram ali alguns escritórios que faziam aquele serviço. Foi exatamente isso. Aconteceu o problema comigo, eu joguei no Google, apareceram 3 anúncios. Eu cliquei nos 3, mandei mensagem para os 3 simultaneamente. Disso, a partir daí, enquanto ninguém me respondia, eu fui no YouTube, procurei se já existia uma solução para esse problema.
Achei o vídeo de um cara que tem um escritório, que era muito bom o vídeo dele. E ele falou, eu faço esse serviço. Pronto, branding. Ele construiu percepção de autoridade comigo. Eu caí nele no orgânico. Cliquei, mandei mensagem pra ele. Cara, então ficaram ali 4 contatos. Um me respondeu na hora. Tudo ele foi me explicando. Porra, uma preocupação. Tempo de resposta 15 segundos, assim. Sempre que eu respondia, ele já respondia rápido, mesmo quando eu demorava entre uma e outra. Beleza. O outro me deu boa tarde, era uma máquina. Horrível, porque ela falava assim, seu nome e sua idade. Eu dava o meu nome e minha idade na mesma mensagem a ele. Eu não consigo até você dar o seu nome. Porque isso ali é o fim, sabe? Sei lá o que acontecia. Aí eu dei o nome. O que você precisa? É isso ou isso? Eu falava, isso, assim, isso aqui. Eu não consigo avançar até você dizer o que você precisa. Aí eu achei mal educada a máquina, tá ligado? Cara, aí esse demorou até o cara me chamar. O que eu gostei do vídeo, ele não me respondeu até agora. Olha no Zap. Já me perdeu. Assim, caramba, fião, você tá podendo, hein? Exato. Aí o que aconteceu? Um deles foi me responder no dia seguinte. Ele deu boa... Esse da máquina aí. Quando entrou o ser humano, ele me respondeu. Aí ele falou assim, um momento. Ele só foi me responder meio-dia do dia seguinte. Oi, Caio, tudo bem? Eu nem respondi, tá ligado? E aí não sabe onde tá o gargalo. Depois, quando o dono desse escritório for olhar por que não tá vendendo, acha que é a campanha que não tá rodando bem, acha que é o anúncio. Não, pô, o cara me deixou esperando 24 horas, velho. Exatamente. E me trouxe um insight que eu não queria deixar de falar. Quando a gente falou de CTA, eu falei só do destino. Mas é que tem aquelas coisas, tem algumas coisas que são tão comuns, são tão óbvias pra gente, vamos dizer assim, que a gente esquece de falar, então não vou esquecer. O que o cara fez aí foi me dar o seu nome e a idade. E aí bugou, certo? Me lembrou que no CTA você tem que dar uma direção única também. Tipo, não pedir pra fazer 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas. Né? Legal. Que na internet tem muito isso, né? Quando a gente fala de página de conversão, igual a gente falou, um episódio inteiro, a gente tá falando de um objetivo único. Quando a gente fala de um mecanismo do problema, a gente tá falando de um mecanismo único, né? Enfim, a gente tá falando de uma série de coisas que são uma coisa só. Por quê? Você tem multiplicidade na internet, né? Você tem multiplicidade de informação, de concorrentes, de players, de coisas que vão, né, confundir, vamos dizer assim, o seu lead. Então, você nunca pode ser um agente da confusão. Perfeito. Né? Então, o CTA também ele tem que ser exatamente, assim, levar para um único lugar certeiro. E nesse caso ele só confundiu a máquina, né? Porque assim, ele confundiu o lead, porque o lead poderia dar o nome, poderia dar a idade, poderia dar o nome e a idade, né? Então assim, ele confundiu o lead e fez de um jeito que a máquina não... E até Exato. Não, cara, e é legal o que você falou, porque conteúdo isso acontece também. Às vezes a pessoa tá começando a gravar conteúdo, chega no fim do vídeo e ela fala assim, então não deixe de deixar o seu like, comenta também, se inscreve no canal, acessa lá minha outra rede social, me segue lá. Eu vou deixar um WhatsApp aqui na descrição, que é o da minha mãe. Você chama ela, fala pra ela ter orgulho do filho dela. Aí, ó, inclusive tem aqui um cupom, manda um monte de coisa. Eu acho que é meio contraintuitivo, mas você pensa que quanto mais você abrir o seu leque, mais oportunidades você vai ter. Exato. Mas o contrário, mano. É o contrário. É o contrário. Quanto mais você abrir o seu leque, mais você vai gerar confusão e vai espanar essa pessoa. Você tá diluindo a chance do sucesso. Você tem uma chance de sucesso, que é finita mesmo. Realmente ela é quase rarefeita. Só que aí, quanto mais frente você põe, você tá diluindo aquela mesma chance. Você não tá multiplicando a sua chance, né? Sim, exatamente. Cara, mas legal. Fomos longe, então... Acho que abordamos assim, agora é só no ano que vem. Quando a gente já tiver aprendido mais coisas com o Andrômeda. É isso. Cara, então se você ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado. Agradecemos muito a você ter ficado aí conosco esse tempo todo. E tenho certeza que você vai sair daqui com 1, 2, 3 insights que você já pode utilizar ou poderá utilizar se você ainda não roda anúncio, pretende rodar anúncio em breve, mas com certeza isso vai te ajudar a guiar os seus criativos para ter melhores resultados. Então, muito obrigado pela participação. Não se esquece de se inscrever no canal, vou deixar um único CTA. Se você ficou aqui até agora, se inscreve no canal para você receber notificação. Aí dou a razão para você fazer o que eu tô pedindo. Olha, esse cara manja de CTA, hein? Você tá maluco. Se você se inscrever no canal, você vai receber a notificação de outros episódios com outros conteúdos que te ajudam a entender como vender mais utilizando a internet. Beleza? Então, queria agradecer muito você que ficou até aqui.
A equipe do WA, que é sempre fantástica. Carlão, muito obrigado aí. Valeu demais, Carlão. Tamo junto. E queria agradecer também ao meu amigo e sócio, Thiago Miller, que veio até agora. Obrigado demais, meu amigo. É isso. Então esse foi mais um episódio do Terra Vista Talks e até a próxima.